Muito bom dia, Chique Chique. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Chique Chique. Está entrando no ar o programa que é líder de audiência, no horário, a nossa emissora. Programa Frente a Frente. Hoje é sabadão, dia 25 de maio de 2024. Que é dois finais de semana praticamente. Vem aí a festa da cidade. E hoje, com o nosso convidado, estaremos conversando e entrevistando o Dr. José Carlos Barbosa Filho, que já se encontra aqui no nosso estúdio, né? É uma honra recebê-lo aqui. Guilherme Lapa, bom dia. Bom dia, Adriano Brito. Bom dia, Dilson, Márcio. Bom dia, doutor José Carlos Barbosa. Essa grande figura humana de nossa cidade, que nós temos a honra e a satisfação de receber aqui no nosso programa. É isso aí. Bom dia, Edilson Rocha. Bom dia, Guilherme Lapa. Bom dia, Adriano. Bom dia, Márcio Santos, nosso sonoplasta. E um grande bom dia, até porque não é todo dia que temos o doutor José Carlos Barbosa, esse grande psiquiatra, que dentro de mais alguns instantes irá falar sobre esse tema, vários temas relacionados a essa grande área. Eu quero aproveitar, Guilherme, antes que me esqueça, porque eu prometi isso ontem, na inauguração do restaurante do Cello. Então, ontem estava lá minha irmã, Marinalva Rocha. Mandou um abraço aqui para minha irmã. Célia Nogueira, que não gosta de farra, né? Não gosta. Foi a primeira vez que ela foi numa farra, foi ontem. E também, parabenizar aqui os garçons Elias e Jamile. Rapaz, pessoas maravilhosas, viu? Elias eu conheço. Nossa, parabéns, Tiela, tu já começou bem Jamile. Com o atendimento ali formidável, vai ser um sucesso, funcionando no hotel. Tá certo. Doutor, seja bem-vindo, doutor José Carlos. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, encarar aqui Guilherme Lapa, Edilson Rocha, a gente aqui para um debate descontraído, uma conversa descontraída, né? Seja bem-vindo ao programa Frente a Frente. Um bom dia para esses grandes amigos aqui hoje, né? Trazendo uma busca de informação, e a gente vai poder dar na medida do possível. Nesse momento eu estou realmente assim empolgado com o ambiente, né? Essa facilidade que vocês colocam, quando nos colocam realmente numa cadeira e deixam nos o convidado fica à vontade, né? À vontade, muito descontraído, à vontade. Portanto, Edilson, Adriano e Guilherme, realmente é um prazer enorme estar com vocês. Eu sei que vocês vão trazer algumas questões de natureza da psiquiatria, mas a gente fica muito à vontade para poder estender para outros temas que a gente possa estar contribuindo. E, Márcio, um grande abraço, porque estou sempre sabendo que você é o nosso cuidador. Quem vai colocar nossa voz no lugar, para não deixarmos assim ficar com impressões desagradáveis pelo público quando o microfone sai daquele lugar e fica muito baixinho ou não. Mas é um prazer enorme estar com vocês, e aqui, nesse momento, eu agradeço muito e espero que essas expectativas da nossa comunidade chique-chiquense, da região de Barra, Irecê, né, onde a rádio está chegando mesmo. Estamos chegando lá. Inclusive Gentil do Ouro, né, Exato. onde estive também ontem, né, as pessoas possam também estar trazendo ou buscando informações, né. Na medida do possível, a gente vai colocando aquilo que é necessário. Eu chamo necessário para fortalecimento das mentes do nosso povo, né? Isso que a gente vem fazer aqui, buscar trazer informações nesse sentido. Então, fique à vontade e a gente está aqui para colaborar mesmo. Muito bom, o homem é um bom de oratório, um comunicador retado também, viu? José Carlos Barbosa Filho é filho de José Barbosa e Silva, ex-prefeito de Xique-Chique, e de Amélia Soares Barbosa, formado em medicina no ano de 1976, formado em filosofia no ano de 1974, especialista em psiquiatria, pós-graduada em saúde pública, pós-graduada em gestão de recursos humanos para o SUS, mestre em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia, professor da Universidade Católica do Salvador, trabalhou na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a nível central. Na oportunidade, criou a Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia. Trabalhou na Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco, Fundifran, como médico e membro do Departamento de Estudos e Projetos nas regiões de Xique-Chique, Barra e Botirama. Membro fundador da Associação Xique-Chiquense de Estudantes, ASH, e da Casa dos Estudantes de Xique-Chique, em Salvador, REX. Casado com a doutora em Ciências da Educação, a senhora Maria Auxiliadora, e pai de Frederico e Caroline, formados ambos em Psicologia e Enfermagem. Que currículo, hein? Rapaz!
Uma honra recebê-lo aqui. Como é que a gente recebe um convidado assim, que deixa até a gente leve, né? Descontraído já no início ali da fala dele. Conta um pouco para a gente aqui, para os ouvintes que estamos ao vivo também pelo YouTube. Ouvintes que estão vindo hoje em Irecê, Barra, Gentil do Ouro, uma extensão muito grande, de cerca de 150 quilômetros, fora também os nossos radiovintes e os nossos internautas que estão acompanhando agora o programa Frente a Frente. Conta um pouquinho da sua história, resumidamente, aí, para nós aqui, doutor. Meus caros ouvintes, né, vocês me conhecem, alguns me viram criança, hoje certamente me veem mais idoso, né? Outros, então, me souberam das minhas notícias, por onde andava, e sempre foram buscando informações. Mas a minha formação, na verdade, ela se dá em Xique-Xique, na família Barbosa, né, até os 12 anos de idade aqui em Xique-Xique. Com 12 anos, então, eu fui para a cidade de Amargosa, aqui no estado da Bahia. Tem um forró muito bom lá no São João. Exatamente, do São João. E fui fazer, então, o meu curso, na época, o curso ginasial e curso médio, né? Por sinal, não fiz o curso médio científico, eu fiz o clássico. Né, que dava oportunidade da gente fazer, então, a formação para o direito. Então, lá era um seminário, né? Não fui sozinho daquele Xique-Xique, eu fui com alguns colegas, na época era Rubem Dário, José Humberto, hoje médico, também Feira de Santana, Fernando de Arnoldo, né? Aquele Xique tinha outros amigos nossos também da região de Barra, e nós fomos para lá um grupo bom pela Diocese de Barra, né? E terminei o curso clássico lá em Amargosa e fui para Salvador, onde iniciei o curso de filosofia, né? Terminado o curso de filosofia, não estava mais estudando no seminário, aí enfrentei o curso de medicina e pude ser aprovado no vestibular, né? E continuei, então, a minha lide voltado para a educação, porque realmente é de formação, né? E envolvido com aulas nos colégios em Salvador, né? Depois, então, eu volto para a região de Barra, onde eu venho trabalhar a convite, na época do bispo Dom Tiago Cloen, que era o bispo diocesano, que tinha criado recentemente essa Fundação de Desenvolvimento Integrado São Francisco. Eu volto para a Barra e começo, então, a trabalhar num grande projeto, né, que era um projeto de fortalecimento do homem do campo. Trabalhava numa equipe multiprofissional, como médico, responsável pelo programa de saúde comunitária, junto a uma equipe formada também por técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas, né, o agrônomo, com professores na área de educação e com médicos dentistas que formavam a equipe de saúde. Foi um período muito bom, nós trabalhávamos praticamente em 60 comunidades rurais, em cada um desses 3 municípios, né? Todo o projeto era com muito envolvimento da população, a ação da Frutifer era uma ação de conscientização, era uma ação realmente de busca de informação para fazer o homem sair do estado de miséria, não permitir que as pessoas tomassem as suas terras, né? A gente trabalhava muito nesse sentido de dar a consciência de que a terra era dele, né? Que ele tinha direito por uso capião, e Guilherme, que é advogado, conhece muito bem, de forma que isso me empolgou muito, né? Mas eu tinha um compromisso maior, que era dar continuidade ao meu processo de formação na área de educação médica. Eu volto em 80 para Salvador, e lá, então, eu vou fazer um mestrado em saúde da família, ou mestrado de saúde comunitária ou saúde pública, né? Terminando, fui chamado para a universidade para continuar como professor, e lá fiquei em Salvador. Mas não me esqueci da nossa terra, sempre aqui, na medida do possível, vindo período de férias, atendendo um paciente e outro em casa, mas somente na gestão de Dr. Ricardo, fui convidado para trabalhar como médico psiquiatra no posto de saúde João Vicente, no CAPS. Realmente foi uma experiência... Bastião Bonfim, né? João Vicente. João Vicente. BNH Velho. BNH Velho. Foi uma experiência muito boa, porque eu não, estava tão distante um pouco assim de conhecer o que seria o atendimento psiquiátrico na cidade de Xique-Xique, e aí comecei a deparar com diversas situações, conflitos familiares, né, difíceis de serem traduzidos em estado de melhora, né, em bem-estar para os pacientes, para a família, e aquilo foi um enriquecimento, né? Eu pude ver que o CAPES tinha praticamente quase 1.200 pessoas, né? Eu tentei descentralizar as pessoas que não tinham necessidade de CAPES para o João Vicente, foi um período assim, muito difícil, trabalhando com um enfermeiro, que era a mão direita, com psicólogos, né, daqui da cidade, a doutora Luzinete, né? E conseguimos, então, transferir quase 70% desse paciente para o João Vicente, paciente mesmo de ambulatório.
E com isso, esse ambulatório funciona até hoje, né? O prefeito tem trazido alguns médicos para esses ambulatórios de saúde mental, tanto do CAPES quanto do João Vicente, de forma que a saúde mental do município hoje eu considero assistida, né? Ela realmente está presente, os pacientes estão sentindo que eles podem usar bem esses equipamentos, esses serviços, né? Mas ele está lá, naquele lugar, aguardando que pessoas outras que sofrem psiquicamente possam buscá-lo, né? Para poder, então, minimizar suas dores, seu sofrimento psíquico. Depois eu voltei, depois que saí dessa gestão última de Ricardo, voltei aqui para Xique-Xique e me propus a trabalhar com o doutor João Paulo, do consultório dele, naturalmente particular. Está ouvindo a gente, viu? Está ouvindo também. Está ouvindo a gente. E no consultório do doutor João Paulo eu tinha, assim, aquela satisfação, porque a doutora Iraci, a mãe de João Paulo, era uma pessoa muito querida, por sinal trabalhou comigo na Fundifran, né? E ela tinha um enriquecimento enorme pela alegria, pelo contágio dela, assim, nas comunidades, fazia com que a saúde mental das pessoas com quem a gente trabalhava pudesse ser melhorada antes da pessoa entrar no consultório, porque ela já fazia um pouco desse trabalho, essa abordagem, essa linguagem da alegria, né? E melhorava muito o estado dos pacientes que não entravam no consultório já um pouco já melhorados até. Eu sempre brincava com ela, você está sendo a terapeuta de consultório, né? Fazendo essa atividade realmente que tem ajudado bastante. De forma que eu sou muito grato hoje a Iraci, porque fui convidado junto com o João Paulo para vir, então, trabalhar em Xique-Xique, né? Trabalhando como particular, né? Médico particular, médico, de certa forma, medicina privada, que não era muito meu forte, porque eu sempre fui mais da área da saúde pública, sim, mas tem aquele momento que você tem que dizer, para eu estar aqui, você tem que estar dessa forma, né? Então, eu tive que aceitar mesmo trabalhar na medicina privada, né? Mas porque isso era necessário naquele momento, porque sempre o meu desejo, pela minha formação, foi sempre na área da saúde pública, né? Isso que realmente me encantava, era trabalhar com o povo, sentindo as necessidades, dizendo ao povo, você tem direito a poder ter essa consulta. Você é uma pessoa que pertence a esse Estado, o Estado tem que pagar para você, né? Essa é a linguagem. E durante o período que eu trabalhei em Itagi, nós falamos aqui, justamente lá eu nunca permiti, como secretário de saúde, que tivesse um serviço privado. E não tinha, porque a medicina que nós oferecíamos na cidade era uma medicina pública e uma medicina que funcionava, né? Então não havia necessidade de ter médico privado. Depois que eu saí, aí começaram a chegar 2, 3 consultórios, né, cobrando do povo, quando a prefeitura tinha a obrigação de oferecer serviço para a população. Mas no período que eu trabalhei em Itagi, por exemplo, já não tinha essa necessidade da medicina privada, né? E Xique-Xique, nós, pelo menos na área da saúde mental, durante um bom período, estando trabalhando aqui, eu não permitia que a medicina pudesse ser, em saúde mental, medicina privada, né? Mas era uma obrigação do Estado, a obrigação da prefeitura, né? Mas depois, então, hoje nós temos aqui praticamente atendendo particular, tem mais 2 ou 3 de IRC, né, que está vindo aqui, e assim a medicina vai se privatizando, né, e as pessoas vão acreditando que a medicina privada é a melhor para traduzindo em respostas às necessidades da população, quando na verdade não é. Quando na verdade você tem equipamentos aqui em Xique-Xique, tem IRC, do serviço público que podem responder satisfatoriamente à necessidade da população. Então, isso é uma coisa que eu ainda brigo muito, né? Infelizmente, a gente não pode dizer aqui vai deixar de existir a medicina privada, mas ela se faz necessária. É uma consulta que não é barata. Né? E não é barata, ela se faz necessária, né? Infelizmente, a gente vai ter que dizer, vai permanecer. A medicina, ela é mercantilista no momento, né? Infelizmente, está sendo. É uma coisa que a gente pode falar aqui, no desagrado aos colegas médicos, mas, de certa forma, a medicina está ficando cada vez mais, vamos dizer, comércio, né? É tratamento, sim, mas ela está sendo comercializada, né? E a formação dos novos jovens médicos está muito voltada para essa questão da medicina privada, né? A saúde pública, nós temos aqui implantado serviços na cidade muito bons, com a equipe de saúde da família, necessidade de melhorar o seu padrão. E o Estado não possibilita essa melhoria, porque os salários são baixíssimos. Então, as pessoas têm um projeto de trabalhar no serviço público, mas tem outro de trabalhar no serviço privado. Né? E assim é a medicina do nosso país. Doutor Zé Carlos, pelo que eu entendi, o senhor me diga se eu estiver enganado, o senhor entende que na medicina, pelo menos na área da saúde mental, o médico, o profissional, ele deveria
ter mais um amor, ter uma preferência mais pelo trabalho da medicina, que é o tratamento, a cura. E que o lucro seria consequência. É isso? Sim, claro. Olha, nós trabalhamos com gente, né? Eu não vou trabalhar com um órgão, eu não chego ali dizendo que eu estou trazendo o meu coração. Quando eu levo meu coração para o médico examinar, eu estou trazendo uma pessoa. É o sujeito que está buscando evitar o seu sofrimento, porque ele não adoece somente do coração. Quando chega a adoecer do coração, o corpo já está, certamente, com manifestações, em algumas situações, agudizando, né, novas patologias. E de onde é que vem essas patologias, na maioria das vezes? Ela vem de uma mente sofrida, né? Quando você adoece, foi a sua mente primeiro elaborou, na verdade, um sofrimento que vai traduzir para o seu corpo numa dor, né, numa patologia que vai aos poucos, né, iniciando e se transformando depois numa doença muito mais perigosa, uma doença mais crônica. Mas o médico ele tem que ver, ao chegar o seu paciente no consultório, ele tem que ver ali o sujeito. E se o sujeito diz, eu estou aqui porque tenho uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça ela tem um significado enquanto sintoma, mas o médico tem que ir buscar o que é que acontece por trás daquele sintoma. Onde é que está o problema, a causa que está definindo a pessoa ter uma dor de cabeça, ter um problema gastrointestinal. E, normalmente, aquilo pode ser feito de uma patologia, de um sofrimento direto daquele órgão que ele está ali queixando. Mas, na maioria das vezes, 75%, nós vamos dizer que essas doenças são psicossomáticas, ou seja, o meu corpo adoece porque a minha mente permite esse adoecer. Então, eu começo a ter dificuldades na família, dificuldades financeiras, eu não me sinto capaz de poder estar aqui ou ali fazendo aquilo que eu desejo, e o organismo, então, vai responder por essa insatisfação que a minha mente está trazendo. Aí o meu organismo começa a adoecer. Por isso que 75% das doenças são psicossomáticas, ou seja, soma significa corpo. O psiquismo adoecendo o corpo. E eu diria a você que aqui em Xique-Xique, por exemplo, pela minha experiência, eu diria até que 80% das pessoas que vão ao consultório médico, elas adoecem primeiro pela mente. Aí você pergunta, mas elas procuram um psiquiatra de início? Não, elas procuram um médico clínico para poder fazer, então, a primeira consulta. E boa parte desses médicos encaminham para o psiquiatra porque vê que aquele paciente não tem patologia nenhuma. Ele está no processo de ansiedade, que vai aumentando de intensidade, né, e vai se transformando numa angústia, e a angústia, então, leva o paciente a um quadro depressivo. E aí é que está justamente o grande problema. É que a depressão ela pode ser traduzida de diversas formas, desde a leve, moderada ou grave, pode traduzir até no suicídio do paciente. Então, é um risco muito grande quando o paciente chega ao consultório e o médico não dá a importância de vida àquele sintoma. Eu sempre digo aos meus colegas, quando eu fazia a supervisão dos médicos para o Programa de Saúde da Família aqui em Xique-Xique, e nesse sentido, os cubanos que aqui estiveram colaboravam muito bem, porque eles têm essa formação para a saúde pública, essa formação para a saúde comunitária. Então, quando eu conversava, por exemplo, com eles, dizendo qual é a motivação para esse paciente estar lhe queixando dessa diarreia, dessa dor no corpo, ele dizia, esse paciente está passando fome, esse paciente não tem casa, o filho não estuda. Então, você começa a perceber essa necessidade que se transforma em um problema psicológico que se traduz depois no sofrimento físico do indivíduo. Então, realmente, é uma caminhada, né? A gente não pode ver o paciente somente pelo lado das queixas orgânicas. Por trás da organicidade do paciente, das queixas, dos sintomas, existem problemas que deveriam ser vistos por todos os profissionais. E até o profissional médico é preparado para poder não encaminhar para o psiquiatra, ele mesmo vai resolver essas dificuldades que o paciente apresenta, ou encaminhando para a psicóloga, para o serviço social, dando um direcionamento às pessoas. Por exemplo, aqui em Xique-Xique, eu trabalho com saúde mental especificamente, né? E eu vejo que alguns pacientes já percorreram quase todas as clínicas de IRC, partindo com particular, quando aqui essas pessoas poderiam ter resolvido o seu problema no primeiro momento que ela buscou o profissional, né, com uma medida preventiva e orientação de uma equipe multiprofissional, porque hoje ninguém pode trabalhar mais sozinho. E o que aqui acontece? É que as pessoas são enviadas para o próximo profissional, ela vai também se profissionalizando em buscar consultórios,
né? E, de repente, aí a doença está instalada. Mas se a gente souber fazer a prevenção, e é o cuidado que você tem que dar ao paciente, esse cuidado desde o primeiro momento que ele chega ao consultório, ali eu estou vendo alguém que merece um cuidado muito especial, e eu não devo dizer que esse é melhor do que o outro, eu tenho que dar essa atenção aqui e acolá. Não, mas eu tenho que ver, esse merece realmente o cuidado, não somente meu, mas dos profissionais e também até do farmacêutico, né, que trabalha na cidade, que aquele que vende medicamento no balcão, esse também deve ter aquele cuidado em saber que o paciente está ou não recebendo a medicação adequada. Para isso, toda farmácia deverá ter uma pessoa responsável que tenha a competência de ver se aquele medicamento está sendo dado pelo médico de uma forma inadequada, né? Ele pode fazer isso, ele tem esse... Não, essa medicação, o médico poderia se rever, né? Olha essa medicação, olha o preço dessa medicação, vai adoecer você se você comprar essa medicação. Quantas vezes eu deixo de passar uma medicação melhor porque eu vejo que o paciente não tem como comprar. Então, vai para o farmacêutico, ele também tem esse direito de fazer um pouco essa orientação, né? Você não tem esse dinheiro, volta para seu médico, converse com ele, ele vai lhe passar uma medicação por um valor menor e certamente você vai se sentir bem melhor. Então, veja que o tratamento em saúde não é de um profissional, mas envolve muitos outros profissionais, tanto da área da saúde como da área da educação. Importante, assim, o senhor falar isso, viu? Doutor Zé Carlos, eu tenho um questionamento para lhe fazer. São 10 horas e 27 minutos. A gente está recebendo aqui o médico doutor José Carlos Barbosa. Olá, Guilherme Lapa. Doutor Zé Carlos, o senhor fala aí... Só um momentinho aqui, vamos ver. Aí. Doutor Zé Carlos, o senhor fala essa questão aí que praticamente a cabeça comanda o corpo, né? Que 75% das doenças que a pessoa tem, geralmente são ocasionadas por transtornos, né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Transtornos mentais. Eu já ouvi muitos especialistas falando que o mal do século é a ansiedade, a depressão, né? Todas essas questões, hoje no mundo moderno que a gente vive, principalmente depois da pandemia, elas são realmente as responsáveis pelo grande número de problemas que nós temos hoje na humanidade. Com certeza, Guilherme. Nós temos hoje, como você falou, 75% das patologias são patologias chamadas, né, psicossomáticas, né? Ou seja, o corpo recebe da mente informações que se traduz para o corpo como sintomas, né? E essas patologias, normalmente, ela vem até o indivíduo pelos conflitos, né? Pelas dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, na sua vida, né, familiar, na sua vida social, no seu lugar de trabalho, né? Então, o que é que definiu-se a partir de 2020, início da pandemia aqui no Brasil? É que as pessoas estavam tão envolvidas com as suas dificuldades, viviam num quadro, muitas vezes, de ansiedade, né, estresse, mas elas conseguiam lidar com isso porque elas não se aproximavam muito do serviço de saúde mental. Viviam no dia a dia, né, ia convivendo com essa realidade, mas sabiam lidar com elas com sofrimento psíquico, não buscavam psiquiatra. Depois da pandemia, o que é que houve a partir da pandemia? Começou a haver o isolamento, né? As pessoas tiveram pouca possibilidade de poder estar no emprego, fazer trabalhos no seu lugar de emprego de forma diferenciada, usando o computador, né? Trabalhando online, né? Com isso, as pessoas foram se afastando dos ambientes, né, de trabalho, sociais, e foram ficando muito isoladas. Ampliou muito, ou aumentou muito o número de pessoas com ansiedade. Porque a ansiedade é uma expectativa em torno de uma coisa que a gente tem, né, que, na medida que ela vai aprofundando, ela vai revelando sintomas orgânicos. E essas pessoas, quando dentro de casa, trabalhando online, né, elas começaram a ver que a ansiedade era aumentada porque ficavam sem resposta para o que poderia ter ou saber o que é que vai acontecer depois da pandemia. E essa ansiedade, para muitos, levava a família, não só o indivíduo, mas a família também, a aumentar o seu grau em intensidade, né, e frequência, traduzindo isso por uma angústia e por depressão, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, se a Organização Mundial de Saúde dizia que existia no mundo
depressão para a população geral em torno de 4,5% até 10%, era realmente um número altíssimo. Após a pandemia, nós recebemos pesquisas feitas realmente a nível de credibilidade mesmo. Temos hoje pessoas de 30% até 40% com sintomas depressivos. Né? 30% a 40%, só alegria. Então, aumentou muito. Né? Determinadas áreas específicas, elas são, na verdade, muito importantes, e é dever do serviço público avaliar esses dados, porque isso reproduz na diminuição da força de trabalho na comunidade. Né? As pessoas começam a deixar o seu emprego, começam a se afastar do emprego em busca do INSS, o INSS paga a ter um pagamento bem maior do que o que tem condições, né? E as pessoas saem do trabalho para poder começar a buscar, né, formas de ganhar dinheiro e, infelizmente, não tem. Né? Não tem porque o mercado também começou a sentir, de certa forma, essa dificuldade de repor a essas necessidades do sujeito. E o que a gente vê, então, é que essas doenças psicossomáticas, hoje a depressão e a ansiedade são doenças que devem ser vistas pelo serviço público como uma possibilidade, diria assim, de frear o desenvolvimento da cidade. Né? Isso é muito sério. Grande parte das pessoas não conseguem trabalho, então estão ansiosas, entram em depressão. Significa que o município está gastando muito mais pela compra de medicamentos, pelo pagamento de profissionais, está gerando desemprego porque as pessoas não têm condição realmente de estar envolvidas no mercado de trabalho, e aí a cidade perde muito. Cidades desenvolvidas são cidades de pessoas sadias. E quando essas pessoas aqui, por exemplo, Xique-Xique, né, elas não têm condição desse crescimento, porque o quadro depressivo, a ansiedade não permite, elas vão para um lugar pior. Muitas delas, né, traduzem esse sofrimento na busca de alguma coisa que faça esquecer que ela existe. Então, ela vai para o campo das drogas, do álcool e das drogas. Não, isso é uma coisa realmente que a gente não tem muito como trabalhar, porque é uma área muito delicada, muito específica, que tem que ter profissionais capacitados, né, para resolver essas dificuldades, e existe todo um mercado aí a nível do interesse financeiro em torno disso, que quanto maior você estiver produzindo doente para esse mercado, ele está muito bom para né, para traduzir isso na doença do outro. Isso é uma coisa seríssima da saúde pública, né? Não é só da medicina, mas da saúde pública mesmo, e a gente fica sem ter, na verdade, como lidar com isso. Eu queria perguntar, Guilherme. Guilherme, gostaria de saber se na área também da advocacia também há muitos profissionais que adquirem também um problema psíquico. Sim, eu mesmo percebo isso, uma crescente no escritório. Muitas pessoas que procuram o escritório queixando de problemas de transtorno profissionais, mental, profissional, social, e se depara com a seguinte situação: o INSS, a cada dia que passa, está mais cheio. A demanda é cada vez mais crescente e não consegue atender os pedidos. Agora, imagine uma pessoa que é trabalhadora, tem uma família, não consegue trabalhar, busca um auxílio, não consegue, e ele fica sem renda, ele e a família. É isso que o doutor Zé Carlos acabou de falar, que a pessoa geralmente busca o quê? A droga, né? O álcool, para tentar até esquecer ou, não sei, até disfarçar aquele problema. Mas a profissão de vocês que é muito complicada também, né? Muito complicada. E essa também, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Zé Carlos. Doutor, como é para o senhor, como psiquiatra, lidar com tantos problemas complexos, envolvendo família, a pessoa? O senhor, a própria saúde do senhor, às vezes fica abalada com essa situação? Olha, todo profissional da área de saúde mental, ele tem que estar em permanente tratamento, né? Ele tem que estar, por exemplo, os psicanalistas, né, que fazem um trabalho muito direto assim com o sujeito, trabalhando lá o inconsciente do sujeito, tentando tirar os traumas para poder, então, dar uma resposta no nível de satisfação do indivíduo, eles também têm as suas doenças, eles não estão livres de ter seus problemas. Então, a gente sempre orienta todo analista, todo psicólogo, todo psiquiatra que trabalham com situações mais diretas da mente do indivíduo. Esses profissionais devem estar em constante tratamento, se não medicamentoso, que não tem essa necessidade tanto assim, mas pelo menos um tratamento psicológico, porque nós sofremos a influência do outro.
porque nós somos seres humanos afetivos. Eu digo a você, por exemplo, uma vez uma paciente chegou para mim e disse: olha, eu não vou mais para aquele profissional, porque quando eu falo a minha dificuldade sobre o meu filho, eu sinto que essa pessoa começa a sair lágrimas também. Então eu disse: olha, essa pessoa certamente tem alguma situação de vida, né, muito semelhante à sua. Isso é realmente. E quando você toca nessa pessoa, numa ferida. E se ela não tiver, na verdade, bem preparada para lidar com problemas, nessa diversidade de problemas das pessoas, ela não vai conseguir manter-se por muito tempo no consultório. Então, ele tem que estar fortalecido, né, permanentemente, com a ajuda, muitas vezes, de um outro colega, para poder, então, estar fazendo a sua terapia quando necessário. Pessoas mais jovens, então, que têm toda uma vida diferenciada, né, cheia de desejos, de vontade, às vezes tropeça aqui, tropeça lá. Então, deve ter essas pessoas, porque, como diz um ditado, o sujeito a entrar no consultório, a gente pensa que ele está muito fortalecido, né? Ele vai ouvir problemas, então a gente acredita que realmente ele esteja capaz de resolver problemas, mas nem sempre a dificuldade que ele tem vai permitir que ele resolva todos os problemas. Só para dar um exemplo aqui em Xique-Xique, quando eu recebo um paciente no consultório, que começo a ver a dificuldade do paciente, geralmente eu tenho que sair da minha área médica para ir para a área social, para ir muitas vezes para a questão da área educacional, né? E para ir muitas vezes até para a área de segurança pública, né? Dando a ele as diretrizes por onde ele tem que caminhar para solucionar um problema de uma dor de cabeça. Que eu sei que a dor de cabeça ali é traduzido por um sofrimento na psique, porque o filho está preso, ou porque o filho não recebeu o benefício do INSS, ou porque o pai de família perdeu o benefício naquele mês. Então, a gente vai tentar mostrar para ele, né? Por isso que uma consulta psiquiátrica, normalmente, quando você faz essa prestação de serviço, e aí eu entendo psiquiatria dessa forma, eu diria assim, uma especialidade para dar respostas ao sujeito em sofrimento psíquico. Então, eu não posso permitir que a pessoa saia lá só com medicamento na mão. Ela tem que sair lá com uma orientação de busca de soluções. Aí eu posso dizer: olha, você vai procurar o doutor Guilherme em tal lugar, que ele está lá também para dar orientação X. Na sua escola, você vai conversar com a coordenadora pedagógica para poder, então, mostrar por que seu filho tem esse distúrbio de comportamento em casa. Você vai até a prefeitura e tente mostrar que você não está em condições de trabalho e, por isso, precisa de um afastamento. Então, a gente vai fazendo toda essa volta para que o paciente, ao retornar para o revisão, ele me diga: eu andei por todos esses lugares e consegui até me aliviar mais. Ou então, fui em tal lugar, bati naquela porta, não me atenderam, né? E aí a gente vai buscar por outros meios fazer com que aquela porta também possa se abrir. Uma abordagem bastante ampla. Bastante ampla. Eu só entendo saúde mental nessa abordagem bem, né, bem maior, bem ampla do que essa coisa de você traduzir apenas por um medicamento para um paciente. E isso realmente não é. Por isso que as pessoas dizem: por que você demora tanto com o paciente? Essa demora é exatamente para poder dizer ao paciente que a medicação não é o todo, não é o suficiente, mas ele tem que resolver dificuldades outras. Quando a gente trabalha numa equipe multiprofissional, por exemplo, o CAPS, isso se torna mais fácil porque lá tem já as pessoas responsáveis por cada área específica, né? Tem o psicólogo, aqui, por exemplo, a doutora Lidiane, né, e no CAPS do Xique-Xique, você tem lá assistente social, você tem um enfermeiro, você tem o suporte administrativo, e você tem essa facilidade de entrar em comunicação com a Secretaria de Saúde, que certamente vai buscar também informações a outros órgãos da Prefeitura, que facilitarão a ida desse paciente para o seu estado de melhora. Mas paciente chegou ao consultório, fez uma queixa e tomou remédio, com certeza daqui a um mês ele vai voltar e vai dizer que está com o mesmo problema. Doutor Zé Carlos, o senhor disse que mais de 70% das doenças, né, do ser humano são decorrentes de problemas psíquicos, né, sintomáticos. E tem algo a ver com a questão da classe social, porque o pobre, a gente sabe das dificuldades, é a conta para pagar, é a comida para colocar na mesa, mas o homem rico, milionário, que coloca o dinheiro lá no banco, que pode viver a vida toda só vivendo de praia e cerveja. O meu orientador era até reitor da universidade, o professor Naumar de Almeida Filho. E ele é psiquiatra. Ele fazia, na época, um doutorado lá na Universidade de
nos Estados Unidos, e ele disse, olha, se você quiser ser meu orientador, eu tenho uma proposta para você. Uma coisa que me inquieta muito é discutir a condição socioeconômica, o estresse, que é uma área de saúde mental, e as condições físicas do indivíduo e as patologias físicas. E eu topei fazer essa, né? Na época eu consegui um recurso com o CNPq, recurso pouco, mas que me deu possibilidade de vir trabalhar fazendo pesquisa aqui na região norte de São Francisco. E eu escolhi 6 comunidades rurais, né? 6 comunidades rurais, uma de melhor condição socioeconômica, já na região de Irecê, que seria Palmeira de Central, e escolhi aqui algumas áreas, né, de ponta, que seria assim, do Rio, né? Amarracouro, né? Outras mais. E escolhi na cidade também um bairro e um lugar também de melhor condição socioeconômica na região de Salvador, né? E nós podemos fazer um desenho assim de 5 ou 6 comunidades para discutir a condição socioeconômica relacionada aos problemas de saúde mental e à doença física. E quando nós terminamos essa dissertação, que pegamos todos os dados e analisamos, nós vimos que a diferença, diria assim, da doença está entre fulano, entre da classe média e da classe rica, não era muito desigual, né? Mas uma coisa que nós conseguimos ver é que as pessoas de classe social mais desenvolvidas, elas tinham problemas mentais aparentemente mais graves, né? Como é interessante isso, né? Essas pessoas tinham problemas mentais mais graves, porque a pessoa pobre, ela sabe que ela está com algumas necessidades, mas ela tem a certeza de que ela vai ter que trabalhar para poder ela conseguir melhorar a situação de saúde dela, né, melhorar a condição física e ter dinheiro em casa. Mas ela não tem nível de aspiração muito alto. Enquanto que o rico, o nível de aspiração é sempre maior. Ele produz hoje, ganha X, mas ele quer produzir X e Y amanhã. Então, esse nível de estresse para as pessoas de classe socioeconômica mais alta é muito maior do que o nível de estresse em classes de condições socioeconômicas mais baixas, né? Veja realmente como isso é interessante. E a gente imaginava que fosse uma coisa bem diferente. Por exemplo, nós analisamos também a hipertensão arterial relacionada à condição socioeconômica. Essas pessoas que tinham um nível econômico melhor, a hipertensão arterial existia bem mais, era bem maior, né? Então, os dados que nós buscávamos era mostrar que a pobreza teria condições de nível de saúde pelas dificuldades, né, que ela tem de estar nos serviços públicos ou de saúde, mas não. As pessoas, quanto mais elevado o nível de condições socioeconômicas, mais ela teria essas dificuldades em ter a patologia com mais facilidade. Tanto, Guilherme, que rico, né? Eu não vejo um rico para falar assim, ó, não, tá bom por aqui. Todos os ricos que a gente vê aí, pelas mídias que divulgam muito, querem ficar mais rico ainda. Exatamente. Não é? Você vê o Elon Musk, por exemplo, é um homem, nossa, poderoso com relação a dinheiro, só que não fica por aí, sempre está inventando algo para arrecadar mais, ajuda, eu sei que ele ajuda muito a humanidade, mas é lógico, ele quer enriquecer cada vez mais. É incrível isso. Aquela questão da expectativa. Da expectativa. Né? Já a pessoa mais pobre não tem essa expectativa. Exatamente isso que você está colocando. O pobre, ele cresce sabendo das condições que ele tem e ele vai buscando isso de uma forma assim muito lenta, mas vai conseguindo chegar lá, né? O rico, aquele que sai do berço de ouro, já tem todo aquele patrimônio, né? Certamente a ambição é bem maior, né? Claro que tem as exceções, mas a ambição é bem maior e ele vai tentar buscar, só que aquilo, por exemplo, não partiu de um esforço dele, pessoal, que foi crescendo, mas partiu de um patrimônio que chegou nas mãos dele, ele não sabe nem como utilizar esse patrimônio, né? Então é uma coisa muito séria isso, né? As pessoas receberem, acho que os pais têm que saber educar os filhos nesse sentido, né? Eu não estou lhe dando, mas eu estou lhe colocando para você fazer crescer isso que está sendo dado, né? Não receber, porque quem recebe geralmente não sabe o valor que o outro teve para chegar até aquele ponto. São 10 horas e 46 minutos. Registrar aqui a participação do ouvinte, né? Bom dia, Adriano. Parabéns pela excelente entrevista com o doutor José Carlos. Ser humano maravilhoso. Aqui é Elisete Durães. Está fazendo o registro aqui. O ouvinte Gilberto pergunta, quer fazer o registro? Sim, Elisete é uma grande amiga. Certamente, eu diria assim,
no início da minha vida profissional aqui na região, trabalhando pela Fundifran, ela era muito presente, né? Ela, a irmã dela, que trabalhava comigo, a Ivete, que já faleceu. Então, são pessoas que têm muito apreço, né? E têm realmente muito carinho. Um grande abraço para você, Elisete. Tem também aqui o pessoal perguntando aqui, o Bruno perguntando onde o doutor atende e quais dias e horário. Aqui em Xique-Xique, eu estou no consultório COB do doutor Iraci Brasil, hoje do doutor João Paulo. Atendo sempre uma vez por mês, né, na segunda e terças-feiras, né, uma vez só no final de cada mês. Qual horário, doutor? Geralmente o dia todo, né? Geralmente o dia todo, né? Tá certo. Tem mais a participação do pessoal que está no YouTube aqui. Marinalva, bom dia a todos. Eu estou ansiosa por essa entrevista com o doutor José Carlos Barbosa. Realmente, show de entrevista. Arilda Rufino, um grande profissional. Pessoal aqui. E também enaltecendo aqui que não conhecia o Filho da Terra. Pois é, pessoa amiga, essas meninas que falaram, que colocaram um pouco esse afeto, né? Eu também já conheço, acompanho às vezes pelo Zap, né? Pelos grupos daqui, uma coisa que eu não deixo, por exemplo, eu até às vezes digo, não vou ficar acompanhando muitos desses grupos, porque eles estão muito tempo da gente. Mas tem dia que eu sinto essa necessidade. Deixa eu ver como é que está Xique-Xique, deixa eu ver como é que as pessoas estão pensando, o que está acontecendo. O que está acontecendo? Então, às vezes, eu entro na curiosidade e termino me beneficiando, sabendo que pessoas estão indo bem, pessoas têm algumas dificuldades. Isso ajuda muito no consultório mesmo também, né? Quando chega aqui para mim, às vezes eu já conheço, já vi a história, né? Então, isso facilita bastante. Também. Eu tenho uma pergunta aqui, de um amigo Juvenal, lá em Salvador. Grande Juvenal. Companheiro. Amigo nosso de longa data, né, doutor? E ele pergunta o seguinte, Guilherme, pergunta ao doutor Zé Carlos se realmente está tendo mais casos de autismo ou um número maior de diagnóstico. É uma boa pergunta, Juvenal. Até a década passada, nós tínhamos apenas o diagnóstico de autista, assim, autista infantil. Era somente o autismo infantil. Né? E era como uma patologia para pessoas que tinham um tipo de comportamento, né, que era manifestado e observado assim, a olho nu, você via logo que a pessoa era diferenciada, a partir dos 2 anos de idade, né, já praticamente entrando para a creche. O isolamento da pessoa, né, o andar na ponta dos pés, né, a maneira, muitas vezes, manifestada de agressividade, e as mães começavam a se preocupar, mas era tido assim como casos raros, né? Mas tinha aquelas pessoas que tinham também esse tipo de comportamento, que melhoravam em determinado momento, mas sempre dizia, não, isso não é nada não, dá uma tapazinha nele que ele vai quietar, né? E realmente a criança passava a ter medo dos pais, e muitas vezes, com a mãe, tudo bem, eu posso tirei o lençol dessa cama, eu posso rasgar aquilo, fazer coisa, e a mãe às vezes grita, mas com o pai às vezes tinha mais respeito. Só que essa patologia, né, ela começou a ser muito estudada, né, porque o número de pessoas começaram a surgir como sintomas de autismo, né? E o que é que acontece? É que as pessoas passaram a ter um outro interesse na ampliação desses sintomas, na ampliação, no conhecimento dessa doença, por conta também do benefício do INSS. É uma coisa que eu questiono muito, né? Mas, infelizmente, isso está acontecendo. As professoras nas escolas começaram a ver que esses meninos, inicialmente, naquela época, não podiam ficar junto com outras crianças. Então, tinha que estar num lugar muito especial, numa sala. Essa lógica foi mudando aos poucos e vimos que essa criança tem que ser tratada com a inclusão social, com a inclusão na sala de aula com os outros. Mesmo que ela não tenha um processo de aprendizagem muito bom, porque, às vezes, ela acompanha a doença também, o TDAH, que é o déficit de atenção, né, hiperatividade, às vezes ela atrapalha a sala, mas era necessária para ela também se fortalecer. E a professora começou, então, a dizer, seu filho tem esse problema, você deverá levar ao médico, e hoje o INSS também ajuda as pessoas que têm dificuldade, né, tem essa patologia. E aí começou a apresentar cada vez mais número de pessoas em consultório buscando relatórios para se encostar no INSS, porque o filho é autista. E aí, o que é que nós fazemos? Nós começamos a encaminhar para o psicólogo, geralmente é o neuropsicólogo, que começa, então, a fazer toda uma avaliação necessária para testar se a pessoa é ou não uma criança autista e que tipo de tratamento ele deverá ter, né?
Então, a gente vê que esse aumento hoje do número de pessoas com diagnóstico de autismo, né, está sendo exatamente por conta, diria assim, primeiro, do inconformismo de algumas famílias por ter filhos inquietos. Segundo, porque para pessoas de classe social mais baixa, de baixa renda, vamos dizer assim, o INSS pode contribuir também com uma ajuda de custo, né, um benefício, que é o LOAS normalmente, o BPC LOAS, que vai possibilitar, pelo menos, a pessoa ter uma vestimenta melhor, ter uma alimentação mais adequada, ou então, muitas vezes, comprar o medicamento quando necessário. Mas teve um aumento significativo. E depois, então, da pandemia, que a pandemia sempre está em todo lugar, tanto no número de suicídios por depressão, também as mães passaram a ter essas crianças mais dentro de casa e começaram a ver que elas também têm muita dificuldade de lidar com essas crianças no ambiente fechado. E, a partir daí, os consultórios médicos, psiquiátricos, começaram, na verdade, a ter mais pacientes, crianças, né, que eram levados somente no passado para o pediatra, começaram a ser levados para o neurologista infantil, para o psiquiatra infantil, ou na nossa cidade, no caso aqui, para o neurologista, né, generalista até, né, ou psiquiatra generalista, que pudesse fazer o diagnóstico dessas crianças. Mas tem aumentado bastante, Guilherme, e a gente está, no momento, preocupado, né, com famílias, eu não digo com a criança, mas com famílias. Essas crianças, elas têm toda uma situação que possibilita a família, muitas vezes, entrar no desespero, né? Porque o pai, muitas vezes, tem que deixar de trabalhar para ficar um turno, a mãe está empregada, tem que pedir demissão da sua função, né? E isso preocupa muito. Então, a gente quer realmente fazer com que a nossa cidade, por exemplo, tenha mais serviços, né, de atenção à criança para descobrir precocemente essas dificuldades, porque se a gente começa a fazer prevenção também no pré-natal da criança, a gente certamente vai poder ter uma resposta mais tarde de que temos crianças sadias na cidade. Nesse sentido, eu louvo muito a ação da prefeitura em ter serviços especializados hoje, como o AMAR, né, que vem traduzindo isso na prevenção. Eu acho até que deve ser mais incisivo no trabalho preventivo do que no número de consultas, né, em consultórios, né? Isso que a gente vai saber se a nossa cidade é uma cidade ou não potencialmente doente, quando você sai de casa para poder conhecer as pessoas no ambiente em que ela está, no trabalho, na festa, na igreja, em qualquer outro lugar. Então, eu acho que o lugar do profissional é fora daquele muro, extramuro, fora do muro do serviço. Eu sempre traduzi assim, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com os agentes comunitários de saúde, aqui em Xique-Xique, na época de 92, nós começamos a implantar, né? Depois, em Salvador, eu participei muito junto ao Ministério da Saúde, né, na implantação desses serviços, né? E eu sempre dizia, o lugar do agente comunitário de saúde é na comunidade, não é dentro de centro de saúde. E na comunidade, ele tem que ser um voluntário. Depois, então, é que foi sentindo essa necessidade, pela conscientização desses profissionais, de serem também mais. Todo mundo tem uma aspiração de ouvir aspiração. E eles foram buscando um nível de conhecimento maior, foram tentando fazer um curso de enfermagem, ou um curso de técnico de enfermagem. E aí, o que é que aconteceu? É que eles começaram a se profissionalizar e começaram a gritar que precisavam de um salário e que precisavam de concurso. Então, vejo que o agente comunitário ele perdeu aquela função de ser um voluntário escolhido pela comunidade para poder ter um pequeno salário porque prestava serviço, para ser, então, um profissional, né, contratado pela prefeitura para dar carga horária X. Infelizmente, isso é uma noção de trabalho voluntário errado que nós temos hoje. E o agente comunitário hoje não é mais esse voluntário, ele é um profissional contratado. Isso não é a lógica da medicina preventiva. A lógica realmente era aquela de você tirar da comunidade aquela liderança, fazer com que ele pudesse estar ali estabelecendo uma relação de sujeitos, né, na busca de questões de saúde e apresentando à Secretaria da Saúde as dificuldades que ele tem na comunidade dele. Mas hoje ele é um profissional. Por exemplo, em São Paulo, eu tenho sabido que aumentou muito o número de profissionais, agentes comunitários de saúde, pessoas formadas em direito. Exato. Né? Porque não tem um campo de trabalho no direito, eles procuravam entrar através de concurso para ser agentes comunitários de saúde.
Então, é um profissional mais especializado, naturalmente, mas que Não não só de responde à direito, necessidade doutor, da população. mas também de outras áreas também. Não só do direito, várias né? áreas. Área do direito Onde eu até morava mesmo, em Itaquera mesmo, eu sempre conversava com alguns que eram de outras áreas. de outras áreas, Para né? passar em concurso. Aqui tem uma participação do doutor João Paulo, Sim, e ele falou: bom dia, Adriano, colegas do programa. Bom dia, Guilherme, Edilson, Márcio. Gostaria de parabenizar a participação do nosso querido irmão José Carlos Barbosa. Doutor José Carlos, um excelente profissional, grande psiquiatra, contribuiu muito e contribui para o bem da população. Fez parte de vários projetos sociais juntamente com minha mãe, Iraci Brasil. Nossa amizade se estende há mais de 40 anos. Só tenho a agradecer por nossa amizade e por cuidar tão bem dos necessitados, sempre bem desempenhando um papel social. Em 1976, trabalharam no projeto Rondon, desbravaram a região de Mansidão, Buritirama, Barra, levando saúde à população carente, que não podia ter acesso à saúde. Fizeram parte da Fundifran, onde continuava o papel social. Dr. José Carlos Barbosa, sem sombra de dúvidas, um dos pioneiros da nossa região. Só tenho a agradecer a amizade e reconhecer o quanto você é importante para a população da Bahia. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, João Paulo. Essas palavras suas aí realmente me trazem boas recordações, né, da minha juventude. É no momento que eu realmente partia para essas empreitadas de sair para Xique-Xique, Mansidão, Buritirama, lá para a região de Botirama também, várias comunidades rurais. Projeto Rondon, né? Já era tipo projeto Rondon mesmo, né? A gente fazia isso realmente com aquela determinação de quem queria mudar um pouco do sofrimento do povo. E realmente, para mim, medicina sempre foi isso, né? Por isso que eu disse a você que, para mim, medicina tem que ser pública. A medicina privada, ela infelizmente está acontecendo porque as coisas, dentro de um processo do neoliberalismo, né, da necessidade do ganho das pessoas para enriquecer mais, ela vai se fazendo também muito mercantilista. Mas a gente tem que dizer que os profissionais aprenderam assim e fazem isso porque não tem outras fontes de renda e o Estado não compete a ele, diria assim, somente dá, mas dá com competência de formação mesmo, de qualificação do indivíduo. E o Estado, infelizmente, não faz isso, né? Voltando aí a essa questão, foi nesse sentido que também, depois da minha investida aqui na região de Barra, com a Fundifran, eu fui para Salvador e participava em Brasília de um movimento muito chamado Recursos Humanos para o SUS. Eu participava de uma mesa redonda mensal, né? E eu sentia aquilo que a Bahia não tinha uma escola de saúde pública. Era justamente porque a escola de saúde pública nós tínhamos em São Paulo, tínhamos aí a Escola Nacional de Saúde Pública em Rio de Janeiro, tínhamos em Fortaleza uma boa escola. Na Bahia apenas tinha uma escola de nível médio, né, para técnicos, formação de técnicos em saúde, né? Mas eu dizia assim, e os profissionais que deixaram as faculdades, né, que saíram e que estão lá pelo interior, que não têm mais condições de retorno, porque já estão casados, porque já estão no emprego mais ou menos estruturado, não vão sair para voltar a Salvador. Então, nós pensamos, juntamente com outros colegas, em criar a escola de saúde pública. E eu briguei muito com o secretário de saúde na época para poder a gente investir, porque ele dizia a Secretaria de Saúde deve tomar conta dos hospitais. Educação é com a Secretaria de Educação. E eu dizia, não, a Secretaria de Educação não faz isso com a área da saúde, né? Eles pensam que todo profissional de saúde já saiu da escola preparado e tem competência de continuar exercendo a sua função com conhecimento e nunca se adequava esse indivíduo a um novo saber, a um novo momento de aprendizagem. Aí nós criamos a escola. Hoje nós temos, por essa escola de saúde pública, aqui na Bahia, mais de 20 mil profissionais com curso de especialização em pós-graduação, né? Isso aí foi realmente uma luta minha, e o secretário de saúde não queria, eu brigava, né? E ele dizia, então você faça a sua escola e nós vamos ver o resultado. O resultado está aí, que hoje todo profissional que está no interior, se ele quiser uma especialização, ele vai ter através da Escola de Saúde Pública, né? E assim nós temos hoje profissionais preparados. Isso para ele não é só melhorar o nível de conhecimento, mas também do ponto de vista, diria assim, dentro do estado do serviço que ele trabalha, por exemplo, na prefeitura, ele vai ganhar um pouco mais, né? Porque ele está mais qualificado. E nós conseguimos, então, deixar essa escola em Salvador, graças a Deus, hoje funcionando muito bem conceituada pela Conselho Estadual de Educação, né, conceituada, aprovada agora com novos cursos. Eu não estou mais lá porque estou aposentado pelo Estado, mas eu vejo que os profissionais que estão lá atuam com esse desejo de formação
das pessoas que trabalham no interior. E essa oportunidade não era dada. Saiu da faculdade, interior, Chique o bairro, e ficava ali pelo resto da vida. Não aumentava mais o conhecimento. O profissional hoje, que não melhora esse conhecimento no dia a dia, ele certamente ficará tão defasado que até para ele discutir com o colega, ele vai ficar tímido, porque não tem mais uma formação. E a medicina é muito rápida, dinâmica, é muito dinâmica, ela muda muito. E, sobretudo, agora com a questão das novas tecnologias, né? Das novas tecnologias, se o cara não se... Todo mundo está ficando mais perto, mais Você próximo, tem informações rápidas. Antigamente, por exemplo, a minha formação médica era feita dentro do hospital, tocando no paciente, vendo a hora que doía, vendo se tinha alguma... Hoje, não, ele pega ali um aparelho, telefone, tira toda a pressão arterial do paciente, faz o eletroencefalograma, cardiograma, né? E dá resposta. O médico não toca no paciente. Que né? tal, rapaz? Então, a evolução e as questões como estão sendo... Mas com bons resultados? Com bons resultados técnicos, mas resultados humanos péssimos. É isso que Péssimos. eu pergunto. Porque, infelizmente, as pessoas... A medicina, ela é toque, ela é sentir o outro, ela é ter a certeza de que, ao lhe pegar no seu ombro, eu sentir que esse que pegou, ele tem segurança de quem eu sou e do que eu preciso, né? Ao passo que essa tecnologia, infelizmente, ela vem colaborar, mas ela, de certa forma, ela fica esse lado humano muito seco, né? E a gente não pode. Medicina é tocar, medicina é sentir, é contato, é apalpar, né? O outro, é auscultar, fazer a ausculta, né? Como é que está batendo o seu coração, né? Muitas vezes você vê uma pessoa fazer um eletroencefalograma, por exemplo, através daqui do telefone, é feito isso, e a pessoa está muito calma na sua casa, deitada. Mas se ela for ao consultório médico, aquela frequência cardíaca pode dar muito elevada só pelo fato de estar diante do médico. Então, o médico vai saber por que você está dessa forma. Eu li o seu eletro, que foi feito pelo telefone, está tudo normal. Mas quando chega no consultório é outra coisa. Então, você vê que essa coisa do toque, da participação, da conversa, do contato, do contato, faz com que a gente faça um melhor diagnóstico. Agora, não vou dizer que não estejam fazendo. Os colegas têm lutado para poder ter essa formação mais humana, mas ainda fica muito a desejar. Sobretudo, hoje, eu diria assim, os novos profissionais de saúde, os que estão formando, eles estão com muita pressa de sair da faculdade, né? E essa pressa traduz, muitas vezes, pelo emprego mais rápido, como se ele fosse chegar naquele emprego com todo o nível de conhecimento, né? Ele vai ter que buscar isso gradativamente, porque medicina é conhecimento. Medicina não é somente a técnica, é conhecimento que se faz no dia a dia, né, que vai sendo acrescentado através de cada paciente que te procura. Se você me pergunta, você viu o paciente, você já tem todas as respostas para qualquer diagnóstico? Eu digo, não. Eu vejo aquele paciente ali, muitas vezes chego em casa, eu vou abrir livro e vou tentar ver se aquele diagnóstico realmente é possível para aquele paciente. Se eu vou chamar o paciente por telefone para poder fazer mais uma vez uma nova abordagem com ele. Então, você vê que a gente não domina, a gente não tem todo esse conhecimento para poder, então, garantir que aquele diagnóstico está correto. E aí eu digo a você que os profissionais de saúde, eles têm que ter essa humildade de saber que o paciente foi visto por um outro colega que suspeitou que aquele diagnóstico dado anteriormente não estava tão bem, né? Era apenas uma suspeita de diagnóstico, não era um diagnóstico definitivo. E aceitar o que outro colega diz. Alguns, até mesmo pela vaidade, né, acham que o outro colega não tem o direito de tocar no seu paciente. E isso realmente é uma coisa que a gente sempre disse na faculdade, quando eu ensinava, né, você não pode nunca achar que você é a última resposta para tudo dentro da medicina. Há sempre de buscar alguém que com você possa, na verdade, traduzir esse diagnóstico em certeza. Aí sim, você pode, na verdade, saber que alguém compartilha com você do seu diagnóstico e garante, então, estar sendo, junto com você, alguém que vai cuidar daquele paciente, né? Não existe essa coisa da medicina, você trabalhar sozinho. Tá certo. A gente tem um áudio aí, Márcio. Vamos só ouvir, Edilson, daqui a pouco você... Quem que é? Oi, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM. Mário Velho, né? Pela voz já Bom dia, Adriano Brito. Bom dia, doutor Guilherme.
Bom dia, Edilson Rocha. E bom dia para o entrevistado do dia, doutor José Carlos Barbosa, uma pessoa que eu conheço desde a infância, né? Uma pessoa muito inteligente, né? E que eu conheço demais. Um abraço aí, viu, doutor? Que Deus abençoe sua vida, sua família e todos os seus. Fica com Deus. É a participação do primo mais Participação de Mário, realmente, eu realmente tenho como sentimento assim. É algo assim que toca, né? Mário é uma pessoa que fez parte da minha infância, né? Todo aquele conhecimento, olha, vem como importante, o conhecimento que ele passava a nível das informações transmitidas no serviço de alto-falante da cidade. Aquilo ali, quando criança, eu sabia até os termos que Mário ia usar. Sabia os termos, sabia as cartas que ele mandaria para alguém, né, ou chegava até ele, que ele traduzia aquilo numa nova linguagem. Então, ele é um marco na cidade, né? E sempre foi, eu tenho uma admiração enorme por ele, continua falando, quer dizer, ele hoje tem esse espaço dentro da casa dele, que é um espaço de radialista, né? Ele foi sempre um radialista em potencial mesmo, não precisou frequentar bancos de escola, mas a gente vê que ele traduz isso como informação, né? Então, eu tenho um apreço enorme por Mário. Há poucos dias, Mário, então, ainda meus sentimentos da passagem da sua esposa, né? Mas eu sinto que você continuou o mesmo. Veja como é uma pessoa bem cuidada, né? Foi ser bem cuidado. Eu vou fazer uma pergunta do doutor José Carlos Barbosa, mas antes disso eu quero fazer um registro aqui que eu acho de suma importância, acho bastante interessante, já que tocamos no nome aí de João Paulo e, mais precisamente, doutora Iraci Brasil, né? Eu quero aqui dar os meus parabéns e acredito que a sociedade chique-chiquense que conheceu a doutora Iraci Brasil vai gostar dessa informação. A vereadora Laura da Silva Santos, aqui, logicamente, chique-chique, ela teve a iniciativa de apresentar um projeto de lei que, logicamente, vai ser aprovado e por unanimidade, dando o nome de Iraci Brasil de Moura, o Centro Municipal de Especialidades Odontológicas. Muitas pessoas chamam de CEL, outros falam CEL, é CEL, não é? CEL. E eu achei uma brilhante ideia, porque é uma forma de homenagear aquela mulher que realmente fez um trabalho social maravilhoso aqui em Xique-Xique, em toda a sua história. Não só em Xique-Xique, em outros municípios onde ela trabalhou. Inclusive pela Fundifran, né? Da qual ela também foi servidora. E a pergunta que eu quero lhe fazer, ainda com relação ao autismo. Existe... doutor Zé Carlos Barbosa, possibilidade, ou pelo menos confirmações de que funcionários, serviço público, para ser mais franco, do INSS mesmo, que é o que cuida de aposentadorias, desses benefícios, existe assim um conluio entre familiares do paciente e certos profissionais, porque realmente aumentou muito o número de, pelo menos os dados mostram um número muito alto de pessoas com autismo, né? Eu vejo nas redes sociais muitos profissionais deixando muito claro, sabia que você tem direito ao benefício? E até escritórios ganhando dinheiro com isso, porque muitas pessoas, cujos filhos, cujos netos, algum parentesco, algum parente tem o autismo, elas desconhecem esses benefícios. Quando elas tomam ciência, vão atrás. Mas há casos, entretanto, que não chega a tal ponto, imagino, porque tem essa questão também do autismo leve, o moderado, o severo. Existem diferenças quando se trata assim, do benefício? E existe esse conluio. É uma suspeita que, como cidadão, a gente vê tanta coisa errada no Brasil, no serviço público, que a gente suspeita. Você vê que em São Paulo, há poucos dias, o governador de São Paulo teve que demitir, a bem do serviço público, improbidade administrativa, um perito que deu um laudo falso para aliviar a vida de um assassino. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Não quero generalizar, logicamente, os servidores, pessoas que trabalham ali dentro, advogados e outros profissionais dentro da Previdência Social. Mas é uma suspeita que o brasileiro terá sempre. Primeiro, eu quero agradecer à vereadora Laura, né, por essa luz que a ilumina, né, que está iluminando ela a colocar o nome de Iraci Brasil como o nome, assim, dado a essa instituição que cuida, diria assim, da parte de odontologia aqui na cidade. É realmente uma grande instituição. Acho que faltava isso, Chique-Chique, um serviço bem organizado.
Iraci merece porque foi uma pessoa que dedicou à saúde pública, né, sobretudo no período da Fundifran. Ela foi funcionária do Estado também, e foi sempre uma profissional que soube fazer, diria assim, o seu serviço com muita competência. Naturalmente, na época que Iraci trabalhava, as condições locais para manter um bom serviço, aqui no Xique-Xique não tinha, né, mas os consultórios eram bem menos, diria assim, do ponto de vista técnico, mas ela tinha todo o conhecimento, tinha toda uma condição, todo um aparato. Então, acho que ela realmente merece essa homenagem. E eu também acho que deve, Laura, a vereadora, buscar isso com muita energia para que todos os seus pares possam aprovar, na verdade, essa lei. Mas, em relação à sua pergunta, é uma coisa, assim, bastante, eu diria assim, cuidadosa para responder. Primeiro, as pessoas, como eu disse a você anteriormente, respondendo a questão aqui, as pessoas não tinham muito esse olhar para o autismo. Falavam muito assim, criança mal educada, criança que não respeita ninguém, né? As professoras da escola todo dia mandam chamar a mãe porque ela está inquieta, está agitada, ela não fica na sala de aula, ela tem um déficit de atenção muito grande, é muito hiperativa, e a mãe então começa a ver que desde os 2 anos de idade aquela criança vem manifestando sintomas que ela não conhecia anteriormente, porque não era muito trabalhado isso, né? Essas doenças de espectro autista, né? Que são, diga assim, muitas patologias, né? Ligadas a isso aí. Ela não conhecia, então ia deixando para lá. Uma pancadazinha aqui, outra acolá, e amedrontando a criança, criando outros traumas nessa criança que apanhava, e essa criança ia formando-se como homem dentro de situações. Apanha, que você aprende, apanha que você aprende. Quando chegar da idade adulta, ia fazer a mesma coisa com os filhos. Só que, ultimamente, começamos a descobrir, na verdade, que existem patologias que são significativas para a psiquiatria, para a medicina. E uma delas tem um significado muito grande hoje, é o autista. E o autista, você vai encontrar em intensidade maior ou menor, e aí você vai classificar grau leve, grau moderado, um grau mais profundo, né? Aqueles casos, ontem peguei, por exemplo, um paciente em Barra, que é uma criança que tem 12 anos, que ele não fala mais, mas ele quebra tudo em qualquer outro ambiente, né, que ele chega. Ele não consegue falar, não porque não sabe falar, mas porque realmente a doença chegou a tal ponto que ele não consegue mais verbalizar, colocar nenhum tipo de pensamento. Tudo é em cima da destruição, assim que ele mostra que quero algo derrubando essa água que está aqui em cima da mesa. Então, esse tipo de autista é fácil você visualizar e a criança deve ser levada para o tratamento. Mas tem aqueles casos que as pessoas começaram a não identificar como autista, mas como uma criança travessa, uma criança hiperativa, uma criança difícil, né? E, com isso, o INSS começou, então, a ter uma preocupação, na verdade, isso foi uma preocupação, de ampliar o seu leque, né, de ofertas, na verdade, de benefícios, né, com diversas patologias mentais. E os advogados, naturalmente, têm também a sua missão, a sua função, né, de fortalecer junto aos mais necessitados algum tipo de busca de ajuda, né, tentar orientar. Começaram a ver que é uma patologia que também pode conceder, através, diria assim, de um bom atestado médico, de um bom exame médico profissional, ele pode ter esse direito, que antigamente ninguém dava esse direito. Não, e começou, então, a encaminhar essas crianças para os médicos, as mães começaram a procurar alguns profissionais, não só o profissional advogado, mas até professores. Não procure um médico para fazer a primeira entrevista, e o médico vai passar a medicação, e vamos ver a evolução daquele quadro, de forma que o paciente não melhorando, então vamos procurar uma ajuda, um benefício do INSS. Mas o INSS tem também, diria assim, as suas formas de trabalhar, e esse benefício não é concedido para todo mundo. Por exemplo, se uma pessoa tem já o direito de ter um benefício em casa, né, que seja LOAS, e só resida 4 pessoas naquela casa, esse segundo não vai ter direito, porque já existe um para poder, então, garantir pelo menos a sobrevivência do outro. E a gente sabe que um salário mínimo não vai dar, né, não vai dar. Então, a gente vai ter um caso mais grave na sua família, é um autismo bem grave, você vai tentar ver se o INSS consegue pagar, na verdade, esse benefício. E com isso, então, as pessoas começaram a judicializar, o termo é esse, Guilherme? É isso mesmo. Né? Judicializar um pouco essas questões relacionadas ao autismo.
o INSS vai, às vezes o INSS nega, então vai para a Justiça Federal. Né? Por exemplo, eu sou perito da Justiça Federal em Salvador, e grande parte hoje das minhas perícias que eu tenho que entregar ao juiz, é o que eu venho entregando, né? A maioria delas, não sei de que forma, mas a maioria delas, todas eram por deficiência mental e por transtornos do espectro autista. E eu nunca vi, não acontecia isso nesses 10 anos que eu estou na Justiça Federal, nunca vi essa situação. E agora, então, durante esse mês diria assim, de janeiro para cá, só perícia de crianças autistas. E quando eu pergunto à mãe, por que você levou seu filho? Não, só agora é que a escola me disse que ela tem o direito. E eu procurei advogado, o advogado disse que entraria com processo na justiça porque o INSS negou. Então, aí tem todo o direito, e acompanhado pelo advogado, a gente realmente faz a perícia, se a criança realmente merecer, na verdade, por conta da doença, o benefício, a gente sugere ao juiz a concessão do benefício. Se não, o INSS, aliás, administrativamente, vai justificar, através do seu procurador, de que aquela criança, por questões administrativas, não vai ter o direito, apesar de estar doente. E o INSS, então, pode negar, e aí vai ficar a briga na justiça entre o INSS e assim, o setor jurídico da justiça. Né? Mas aí tem uma questão interessante, é que os advogados, como a pergunta foi muito direta assim, eles têm interesse no trabalho. Eles querem realmente fazer porque aquilo é da competência deles. Então, eles procuram alimentar na família aquele, diria assim, aquele desejo de que, se minha criança é doente, eu vou buscar esse benefício no INSS. E ele vai, então, sugerir, inicialmente não é nem tanto necessário para o INSS a presença do advogado, apenas para, se quiser, uma orientação, ótimo. A família vai pagar o advogado por uma orientação, mas o advogado vai ser necessário apenas quando o processo vai ser judicializado, vai para a justiça. Né? Então, muitos advogados começam a buscar, na verdade, uma doença onde a doença não existe. Né? E começam, então, a dizer, essa criança ela é agitada, ela é agressiva, você procura um médico, e a família chega lá com todo esse histórico, muitas vezes o histórico da doença, realmente, né? De sintomas. Mas pode receber o benefício? Talvez não, ou talvez sim. E isso aumentou muito, então foi aumentando não só assim, essa necessidade de colocar a criança com o benefício, mas também nas escolas, a dificuldade que os professores enfrentam em salas de crianças, adolescentes, 10, 12 anos, com a diversidade de crianças com diversos tipos de comportamento, começou a dizer, fulano de tal tem que fazer um exame, fulano de tal não deve ficar aqui junto com os outros, não deixou dar aula, não permite que realmente as crianças fiquem no recreio, etc., etc., e faz com que, então, a professora encaminhe para a mãe a solicitação de levar ao médico, já dizendo, se sua criança é doente, ela vai conseguir um benefício no INSS. Né? Então, aí você vê que é bom que as pessoas, professores, advogados, orientem, mas que orientem de uma forma sem interesses outros, de apenas buscar o lucro em cima de uma patologia que muitas vezes não é adequada para receber aquele benefício. Agora, eu acho, sim, que diante da situação que nós temos hoje, da nossa ignorância, e não conhecermos muitas leis, né, e não sabermos bem como fazer encaminhamentos, necessita-se de fazer o encaminhamento uma pessoa com melhor saber. Nesse caso, o advogado. E o advogado tem todos os direitos de negociar como é que vai ser, se eu não receber nada, eu não vou te pagar, ou se você recebe uma coisa, eu vou te cobrar X%, depende da sua condição de vida. Né? Isso aí é um direito do advogado. Né? Mas hoje a gente vê, aí vem para uma outra pergunta que você faz, se está vendo exatamente essa coisa da corrupção. Né? Isso é muito grave. É muito grave. Eu não digo assim porque eu nunca peguei uma situação dessa, mas eu vejo muito nos jornais, né? Equipes formadas dentro da instituição INSS em contribuir com informações, com dados, né? Pode até ser, não vou dizer que nunca vi, um médico que possa colocar um diagnóstico, né, mais pesado para poder justificar, né, justificar aquela doença e a criança ter o direito do benefício. Mas tem o quê? Tem um perito do INSS que ele tem toda a liberdade de negar aquele laudo, aquele relatório, se ele não achou adequado ao ver o paciente.
Mas tem uma outra situação que é super delicada. É que muitos profissionais da perícia, por exemplo, eles não leem o relatório médico, né? Eles simplesmente olham para o paciente e é um dia que o paciente está com um olhar diferente, assim, está mais sereno, né? Está mais adequado para uma consulta, está bem vestido, e realmente o médico vai dizer, você não tem nada, então não vou lhe dar esse benefício, não vou lhe conceder. E não concede. Aí o paciente vai entrar na justiça, porque se o médico do INSS lesse aquele relatório, ele vai ver que o relatório não é de uma consulta, mas é de uma história que vem se traduzindo a cada consulta por novas informações. Isso é um relatório bem feito. Eu sempre primo assim, por exemplo, em pegar um relatório médico, colocar a história do paciente, daquilo que eu sei que é necessário para uma análise, para a concessão do benefício. Você vai colocar os sintomas, início dos sintomas, a evolução daqueles sintomas, os medicamentos que já serviram para aquele paciente, aqueles que não serviram, o que foi possível realmente ter como retorno para a condição social do paciente, para a sua vida social, e no final você dá uma sugestão. Sugiro conceder ao paciente, por incapacidade laborativa, 3 meses de licença. O bom profissional do INSS, ele vai ver se o médico é ou não competente. Ele não está fazendo aqui um relatório de 3 linhas, dizendo que o paciente tem apenas um diagnóstico e toma tal medicação. Isso realmente eu dou ao médico do INSS todo o direito de negar, porque não tem informação. Por isso que é importante no histórico, né? No histórico do paciente, né? Na ficha médica. E a minha briga justamente em alguns consultórios médicos é justamente essa. Todo médico, ao ter o paciente diante de si, ele não tem que colocar somente uma dor, um sintoma. Ele tem que fazer que nós chamamos de anamnese, que é a história do paciente. Ali tem a história da doença atual, tem a história da doença pregressa, tem a história familiar, tem a história social do paciente, da personalidade. Você tem toda a história do paciente que você vai conseguir ter essa história não menos do que em 30, 40, 50 minutos. A partir dali, o paciente tem um histórico. Ele foi matriculado hoje com esse histórico. Os outros podem fazer uma evolução menor ao longo do tempo. Apenas colocar o paciente teve melhora, o paciente não teve, o paciente teve necessidade de mudar a medicação e vai conduzindo o histórico do paciente. Quando o paciente não tem histórico, gente, o que é que vai acontecer? O paciente está perdendo, e é um direito dele, porque a doença começou há muito tempo, mas o médico que vai vir dessa vez para dar um relatório não tem condições nenhuma de poder dizer que ele está com algo do passado, com a história pregressa, lá de 2018, 2015, 2016, né, que fez com que ele entrasse com aquele pedido. Infelizmente tem isso. E a gente corrige os colegas, na faculdade os professores tentam ensinar, mas a pressa e as exigências do Estado, você tem que atender 40 pacientes numa manhã, o que deveria e é permitido somente 16 pacientes pela Organização Mundial de Saúde por turno. Em psiquiatria, por exemplo, nós podemos atender 12 pacientes, porque é uma história mais complicada. Em média de 50 minutos, né, a consulta? A consulta é de 40, pela Organização Mundial de Saúde, 16 minutos, 15 minutos a 16, né? Para colher uma história mínima, né, de um atendimento de um paciente que vai pela segunda, terceira, quarta vez. Mas o paciente, na primeira inicial, ele tem que ter 30 minutos para poder você saber o que é que você quer com aquele paciente, o que é que você vai pedir de exame, qual é o histórico dele, o que é que ele traz da sua longa permanência com essa patologia. Infelizmente, isso não tem sido feito, mesmo porque eu não vou tirar dos colegas, diria assim, esse direito, porque você chega num ambulatório, o ambulatório tem 30, 40 pessoas, e alguém diz, a gente vai ter que atender esses pacientes, ele vai ter direito a sair dali depois de 4 horas, né? O que não consegue mais hoje ter isso, porque o Programa de Saúde da Família exige que o médico trabalhe 8 horas. Quando os cubanos estavam em Chique-Chique fazia a supervisão, por exemplo, a minha exigência era que ele chegasse às 8 horas da manhã, saísse 11 para almoçar, voltasse 1h30 e saísse às 5 horas. E eles faziam isso quando dizia, Zé Carlos, não tem mais paciente para atender. Eu digo, tem a visita domiciliar para você fazer. Você está dentro do seu horário. Você vai ver aquele paciente acamado, você vai visitar um garoto sadio que você viu por notícia que ele está usando droga, mas hoje não vai mais ao seu consultório. Então, faça aquela visita. Visita de PSF não é só para paciente acamado, é para paciente que vive naquele território. O desenho dado para o Programa de Saúde da Família é perfeito, o melhor, diria assim, do mundo, né?
O Brasil tem o melhor do mundo em tudo, mas a questão é o cumprir, né? É o cumprir. Os médicos, por exemplo, saúde da família, eles teriam que trabalhar, sim, 8 horas por dia, como a enfermeira trabalha 8 horas por dia, como psicólogo contratado para 6 horas por dia. Ele não tinha que sair de lá fora desse horário, né? Mas, infelizmente, terminou o horário, ele vai embora, mas ele não ficou ali, porque, diria assim, não teve o que fazer. Porque o programa vai dizer, você tem visita domiciliar, você tem que reler relatório, você tem que discutir com a sua equipe sobre uma patologia de um paciente. Então, você tem uma equipe, ninguém trabalha hoje mais sozinho. PSF é equipe multiprofissional, né? Claro, uma equipe menor, né? Quando você vai para uma equipe, por exemplo, do CAPES, você já tem uma equipe bem maior, quando tem assistente social, etc. Mas é isso, gente. Eu até que diria que aos colegas médicos que comecem a pensar numa medicina diferente, né? Essa medicina que nós fazemos é uma medicina que traz respostas muito imediatas, né, para situações específicas, mas que traduz pela não prevenção daquela situação em uma doença mais tarde, quando o paciente já não tem mais forças, nem físicas nem financeiras, para poder buscar, assim, a sua melhora. Doutor, tem uma pergunta a fazer ao senhor. Foi um caso agora que aconteceu recentemente em São Paulo. Um jovem que supostamente teve o seu celular tomado pelos pais. Ele, revoltado, ele matou a irmã, o pai e a mãe, porque por conta desse celular tirado dele. O que acontece com a mente de uma pessoa que, por um ato que para a gente pode ser até um ato banal, né? Quem de nós nunca teve restrito alguma coisa por parte do pai e da mãe, né? E a pessoa um jovem comete um ato tão bárbaro igual esse. Isso foi em São Paulo, mas parece que antes de ontem aconteceu também, né? Que o jovem matou a família, foi para a academia, voltou, foi lanchar, voltou e quis tocar fogo na casa. E o primeiro também, esse primeiro caso que você falou, ele também foi na padaria, comprou lanche, voltou e ainda deu tesouradas na mãe, a mãe já morta. Pois é. Ele ainda agrediu a mãe. O que leva uma pessoa a cometer um ato desse? Olha, essa pergunta é interessante e ela pode ser respondida de várias formas, mas eu, analisando essa situação, eu diria até assim, que essa criança, ela já estava sendo morta, a criança, há algum tempo. Veja que história. Ela matou os pais, mas ela já vinha sendo morta há algum tempo. Pelos próprios pais? Pelos próprios pais. E, doutor, a Polícia Civil, ontem, Guilherme, não sei se você viu, encontrou nos cadernos desse primeiro caso aí, Guilherme, desenhos macabros. Ele desenhando várias coisas macabras, o diabo, bichos comendo humanos e tal, e suspeitava que ele também participava de jogos, daqueles jogos satânicos. Mas quando eu falei isso... E os pais, eu acho que não... não percebiam. Isso. Então, quando eu disse essa criança já vinha sendo morta, quer dizer, não havia essa relação filho-pai para tornar essa criança uma criança... não era acompanhada, né? Não era acompanhada pelos pais no sentido do afeto, do carinho, né, do cuidado. Então, era uma criança que certamente recebia pancadas, muitas vezes o pai alcoólatra, chegava em casa, não dava a mínima importância a essa criança, a mãe brigava por qualquer situação, a criança pedia um caderno, ela batia da criança. Vamos ver só exemplos assim simples que a gente vê muito no dia a dia. Então, ela vinha sendo lentamente morta. Mas tem um momento que essa criança vai dizer, ela vai tendo um entendimento novo, diria assim, do que ela não tem, do que ela vê a sociedade ter, né, das suas necessidades, e ela começa a dizer para ela mesma, eu preciso me defender. Eu preciso me defender. E aí ela acorda e diz, eu não tenho força nenhuma para poder fazer o que eu quero, porque eu vou continuar sendo aquela pessoa que não tem condições de, junto com meu pai, dizer o que eu quero, como é que eu gostaria, ou pelo menos tentar mostrar quem eu sou. Então ela vai lá e a defesa dela é uma defesa. Eu vou dizer que isso é correto? Não. Mas essa criança, para mim, ela já vem sendo devagarinho, constatando a sua morte, quer dizer, mas ao momento que ela vai se libertar, mas pelo risco, né, dela poder, então, matar os seus pares. Quer dizer, o celular ali só foi um gatilho, praticamente. O celular é um gatilho. É a mesma coisa hoje. Por exemplo, as crianças, a gente diz, não dê o celular a essa criança. Você pega, às vezes, até os 2 anos de idade, mostre outro tipo de aparelho, alguns desenhos animados do computador para ela aprender a brincar, mas depois dos 6 anos de idade, essa criança pode ter
até o seu celular, em alguns lugares, né, que ela pode manusear, né? Essa criança, ela vai com 6 anos de idade manusear pornografias, né? Ela vai ver situações de criança ensinando como comportar-se em casa quando os pais não lhe dão o solicitado, né? Ela vai começar a ver que notícias, na verdade, de morte estão sendo ensinadas, né, as pessoas a cometerem a morte do outro, né, simplesmente pegando a faca na gaveta, guardando a arma do pai, etc, etc. Então, veja que essa criança, ela aprendeu, ela não é vamos dizer assim, inicialmente pensada como um psicopata, aquela que vai matar os pais porque quer os benefícios, né, para si. Então, matando meus pais, eu fico livre de muita coisa, eu vou ter benefícios realmente que agora adiante eu vou poder ser por mim mesmo concedidos, né, para que eu possa fazer tudo que é desejo, né, eu vou poder fazer. Sem eles, né? Não, infelizmente, a questão da educação, a questão da formação da criança para a idade dela, na idade escolar, né, a questão da aceitação da sociedade, né, e, sobretudo, a relação com as pessoas da família, que não significa só os pais dentro de casa, mas também tios, outras pessoas que estão relacionadas no seu mundo familiar. Eu diria que matou, ela vai ter resposta para o juiz dizer por que ela matou, com certeza. Ela não vai dizer que foi um surto psicótico, porque não foi um surto psicótico. Pode acontecer no surto psicótico você dizer, eu vou matar meu pai, ouvir uma voz, né, que vai dizer, pega aquela faca, vai até lá. Mas ela vinha, como o Adriano estava colocando, ao longo do tempo, fazendo desenhos, né, que os psicólogos podem traduzir isso muito bem, como manifestação do seu inconsciente na relação com os pais. O seu nível de insatisfação, ele vem se processando, só que ninguém nunca olhou para isso. Ele transmitir isso em desenhos, né? Transmitir em desenhos. Os psicólogos analisam muito a partir dos desenhos que as crianças fazem, né? É muito simples você ver que tipo de desenho você colocou ali, como foi que você colocou naquele desenho o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. E aquilo, então, você vai perceber pela forma, pelo tipo, né, que aquela criança tem alguma dificuldade nesse relacionamento. Pode ser feito isso, mas quando é que você faz isso? É dentro de uma unidade de saúde que acompanhe o paciente sadio e não o paciente doente. Verdade. E os nossos serviços de saúde, elas se prestam mais a ver o paciente doente e não aceita o paciente na rua sadio, nem para dar informação. Doutor Zé Carlos, Isso é mesmo, né? pelo menos minha família, meus irmãos, nós fomos criados de tal forma que a gente obedecia os pais. Eles diziam não para a gente. Chicote, né? Eles diziam não. Eles não diziam sim o tempo todo. E o que eu vejo hoje em dia isso de forma bem generalizada, viu? Os pais hoje não estão tendo coragem de reclamar um filho, porque vem a questão do conselho tutelar que protege essas crianças. Então a criança hoje pode fazer tudo, até ter celular, né? Onde ali a gente vê só coisas boas, mas coisas muito ruins. Uma criança, por exemplo, hoje em dia, como se eu disse, acessando pornografia, né? Vídeos de violência, esses jogos que ele inflama a criança a ser violenta, a usar arminhas. Eu tenho um sobrinho que estava nesse estágio. Quando eu observei isso, comecei a pegar no pé, falei com meu irmão, ó, cuide. E aí, de lá para cá, meu irmão começou a dar um não, assim como a mãe. Hoje o menino é outra pessoa. E eu fico preocupado com isso. No caso aí desses temas muito importantes que o Guilherme levantou, não teria sido a falta de um não, aquele bem grande para esses meninos? Porque às vezes o pai diz, não, meu filho, fique à vontade, meu filho tem que ter liberdade, é criança é assim mesmo. Aí eu me recordo do caso de Leonardo Pareja, aquele ilustre bandido, né? O bandido do bem. Galã, né? Galã, né? Bandido galã. Que levou muitas mulheres aos suspiros, porque ele era tido como bandido do banco, a tal ponto de ele ter sido morto dentro da própria cadeia, uma bandeira brasileira. Isso causou um transtorno, uma revolta muito grande dentro do meio dos policiais. E ele foi um menino que foi criado por uma família, ele não foi criado pela própria mãe, foi adotado, e o pai, o homem que o criou, tinha muito dinheiro, tinha recursos, então deu tudo de bom e do melhor para ele. No entanto,
não dava não para ele, né? Não dava não, era sim, 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 sim. Ele cresceu e virou marginal, ficou muito conhecido aí nos anos 2000. E eu fico muito preocupado. É importante ou não dar o não? Em que momento pode se dar um não para um filho? Porque hoje a coisa mudou bastante. Muito. Com certeza, Edilson. Tem todo o processo, né? O não tem que ser dado naquele momento que a criança cometeu o erro, né? O não, ele é um sim que se dá desde a concepção do indivíduo. Então, quando a criança, eu digo até foi o casamento, quando a pessoa vai se casar, na verdade, ela deve ter, no mínimo, um preparo. A Igreja Católica, por exemplo, algumas igrejas evangélicas fazem essa preparação para o casamento, mostrando todas essas coisas, na verdade, o que é o sentido da família. E quando nasce o primeiro filho, o encanto, né? O primeiro filho, alguns pais não tiveram o preparo necessário e vão permitindo justamente a criança fazer, e vai acontecendo. Quando chega alguma coisa maior, que ele vai sentir que aquela criança está entrando no processo, diria assim, que pode vir, ele pensa primeiro, traumatizar a família dele, porque por uma desobediência maior, por um determinado de comportamento, né? Então ele começa a dar o não à criança. Na nossa época, por exemplo, a gente não tinha as tecnologias de hoje. Os pais sabiam dizer ao filho, não faça isso, e não tinha essa outra não verdade para ser dita à criança, que a tecnologia hoje muitas vezes permite, né? Através do celular ou através da própria televisão. Naquela época não tinha, era o pai, sim, era a mãe, e dizia não, não pode, né? A professora da escola fazia da mesma forma. E você tinha carinho, tinha afeto por essas pessoas, porque você acreditava que elas estavam fazendo um grande bem, dizendo que aquilo não é possível. Hoje o pai diz exatamente à criança, isso não é possível para você, porque na sua idade não permite, você vai realmente criar um problema mais grave para a sua família. Ela vai abrir o celular e vai dizer justamente, ver o contrário. Vai ver o contrário. Ela vai ver na televisão à noite que aquilo é permitido para aquela criança na novela se fazer daquela forma. Então essa criança vai começar a dizer, onde está a razão, né? E o meu pai ou o que está sendo dito pela tecnologia, pela televisão? Isso vai fazer com que a criança comece, então, a achar que ela pode se decidir. Mas ela pode se decidir, sim, no processo educativo dos pais, que foi aos poucos dando a ela o direito de poder ser gente, né, na medida que ela vai aprendendo, né, de uma forma muito correta qual a forma de se comportar, qual a forma do respeito ao outro, né, qual o limite dos seus direitos, etc. Isso é um aprendizado. Os pais que não fazem esse processo desde a infância, primeira infância, 1, 2, 3 anos, ele vai ter, certamente, essa criança com possibilidade de matá-lo futuramente. Claro que isso é uma coisa muito forte que eu estou dizendo aqui, mas vai ter essa possibilidade, como aconteceu, esporadicamente vai acontecer, e aqui em São Paulo pode ter, né? Mas porque a grande problema aí não são as crianças, são os pais que não começaram a dizer isto é possível, isto é bom, isto é agradável, isso faz bem, sua família vai ficar feliz, vai ficar satisfeita com o que você está fazendo, aquele elogio possível que a gente pode fazer isso. Agora, uma criança que chega em casa e diz, minha mãe, eu vou sair para o mercado. Não. Eu vou ali agora no hospital. Não. Todo momento ela recebe não. Então, ela vai começar a se questionar o que é bom. Ela não tem conceito do que é bom. Ela tem conceito do que é mal. Então, ela vai responder aos outros da mesma forma, com essa mesma resposta, né? Esse conceito. E se esse outro, que não tem nenhum parentesco com ele, vai reagir a esse não, ele vai buscar como defesa, como os mecanismos de defesa, alguma forma de poder, então, eliminar aquele sujeito, né? Que dá ela sempre o não, né? Que dá sempre o não. Doutor, então, é isso. Eu tenho para meu filho, Frederico, ele é psicólogo, neuropsicólogo, né? E ele trabalha muito com crianças nesse sentido. E trabalha com crianças de periferia. Ele puxou um pouco assim essa minha forma de ser, de buscar sempre pessoas que têm a necessidade realmente de trabalhar um pouco, diria assim, as condições sociais, né, para poder a pessoa ser mais. E ele me disse muito claramente, realmente a questão não está naquela criança. A questão está no processo educativo daquela criança. E aí você não pode culpar a criança. A criança realmente ela não nasceu para ser punida judicialmente. Ela
Depois dos 16, 17 anos, sim. Mas até então, ela nasceu para ser protegida. A morte que essa criança causou tem que dar a essa criança o direito de ser protegida para poder ela ser melhorada a sua condição, porque ninguém vai matar uma criança. Né? Então, ela tem que ser protegida. A morte vai fazer isso. Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se o senhor já atuou em algum caso criminal, psiquiatria forense, né? Psiquiatria Quem chama. forense. E eu assisti um filme muito interessante, parece que o nome do filme era Dupla Face, em que uma pessoa, um assassino, ele consegue enganar o psiquiatra. Né? Ele forma todo aquele enredo para que o psiquiatra acredite que realmente ele tem problema mental, né? Ou transtorno mental. É possível uma pessoa enganar o psiquiatra? Não é que ele vai enganar o psiquiatra, mas a condição desse sujeito que você coloca aí, do ponto de vista do diagnóstico, ele não vai enrolar só o psiquiatra, ele vai enrolar o juiz. Esse sujeito, no mínimo, ele é um psicopata. É diferente do quadro do paciente que tem uma psicose. O psicopata, ele tem uma manifestação do seu psicológico, da sua vida psíquica, no sentido sempre de tornar o outro, né, menos conhecedor, diria assim, de quem ele é, pela forma com que ele se apresenta. Então, o psicopata é aquele que vai mostrar para você um encantamento. Ele chega para você, ele abraça, lhe agrada, mas, por outro lado, ele está querendo tirar algum proveito. Né? Então, ele realmente é uma pessoa falante, uma pessoa educada, uma pessoa que aprende, né, com facilidade, porque às vezes são pessoas inteligentes, mas que tem um nível de compreensão da maldade que é natural do psicológico dele. Então, ele quer sempre se beneficiar em razão do sofrimento do outro. E ele sabe traduzir isso muito bem, ele sabe fazer isso. Né? Ele é bom conversador, ele traduz as coisas com muita competência. Né? Eu diria a você, perdoando até alguns políticos, né? Tem muitos políticos, na verdade, que fazem isso no sentido de tirar proveito, né, da outra pessoa. Né? Você vai para Brasília, não vai dizer assim, todas as pessoas são competentes, são formadas em direito e medicina, pessoas são evangélicas, tem uma ala específica para isso. Não, mas ali também tem muitas pessoas, né? Por exemplo, pessoas que se dão muito fortemente com o bicho, com o jogo do bicho, pessoas que estão dentro de aglomerações, dentro de bairros lá no Rio de Janeiro. Né? Então, elas estão ali o quê? Por uma capacidade, às vezes, em nível de inteligência muito bem apropriado, elas são capazes de tirar benefício, tirar dos outros a benefício de si mesmo. Doutor, o que acontece com as pessoas, por exemplo, que querem ser, muitas vezes, o bom político, mas que está tirando tudo em condição de favorecer a si mesma. Os outros são objetos, né? E você vê até pessoas aí, né, de nível fantástico, né, formado, com essa competência de mostrar para os outros o que ele, na verdade, do ponto de vista psicológico, não é. Mas ele traduz isso com uma pessoa boa. Isso é psicopatia? É psicopatia. O psicopata é aquele que sabe lidar com o outro, sempre enganando em benefício de si mesmo. É nesse assunto que eu queria chegar, permita-me. São 11h45. Tem um caso, Guilherme, que acho que vocês vão lembrar, que foi do maníaco de Goiás, o Tiago, que matou e atraiu 32 mulheres. Com sua aparência e seu bom diálogo, ele enrolava até os psiquiatras. É tanto que virou um motivo de discussão na psiquiatria sobre esse caso, que é um cara bem bonito, que ele bem instruído, cara inteligente, e ele utilizava da aparência dele para enrolar as mulheres, para atrair, fazia elas trabalhos, elas gostavam e, no entanto, ele as matava. E rolou até uma cúpula de psiquiatras, você pode pesquisar aí, que estudou a maneira como ele se comportava de ludibriar policiais, juízes e até psiquiatras. Eu vou fazer aqui um registro. Só para completar, pessoas, a psiquiatria forense dá conta realmente dessas situações. E os psiquiatras forenses são muito bem preparados para poder perceber o que está por trás daquele sujeito. Porque ele é muito agradável, ele é capaz de, num júri, chegar, levantar e fazer a sua própria defesa. Exato. E todo mundo acreditar. Ele até pode chorar, né? Ele é lágrima de crocodilo, e você, naturalmente... Enrolava bem. Enrolava bem, isso é possível. É porque isso é uma doença. Não tem sentimento. Isso ele não tem sentimento. Até a posição da câmera, quando foram filmar ele lá, ele disse, não quero desse lado, eu quero do outro. E foi... Tem no YouTube lá, uma briga, até ele convencer
o pessoal da televisão, que ele queria na posição da câmera que filmava ele melhor. É por isso que eu sempre digo assim, quando você vai fazer um trabalho na comunidade, por exemplo, e aí chega aquela pessoa na comunidade, tem que saber o que é que aquela pessoa é que nunca chegou aqui, por que ela agora está aqui? É uma grande pergunta que a gente sempre vai fazer. Né? Por que ela está aqui agora? Ela pode estar ali em busca de benefício próprio. Por exemplo, hoje o governo pega uma verba parlamentar e dá para alguns deputados, vamos dizer assim. Aquela verba parlamentar vai ter uma finalidade. Mas tem outros que nunca olharam para aquela comunidade e chega ali. Qual o interesse? Não vou dizer que aquele elemento seja um psicopata, mas é para você ver o interesse se dá naquele momento em função de alguma coisa. O psicopata faz muito isso. Ele está aqui conversando, mas ele não está interessado em, diria assim, beneficiar. Ele quer benefício próprio. E nesse sentido é que a gente tem que ter esse cuidado. E o psiquiatra tem que ter realmente muito conhecimento para saber que ali não é a mente do esquizofrênico, porque o esquizofrênico você vê logo, ele está com delírio, está com alucinações, né? O transtorno bipolar, ele está com sua depressão, mas o psicopata é aquela pessoa sempre bem vista, bem alegre, bem descontraída, tapinha nas costas, né? É uma pessoa que lhe atrai, né? Ela atrai de toda forma. E você se convence de que aquela pessoa é a pessoa muito boa. Eu tenho vários casos assim de convivência com pessoas psicopatas que a gente diz, não, a gente não vai por aí. A gente tem que respeitar, às vezes até colegas na escola, né? Você começa a perceber desde cedo que ela tem um interesse maior em benefício de si mesmo e não da classe. É o famoso lobo vestido em pele de cordeiro. Exatamente. São 11 horas e 48 minutos, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. Só fazer um registro aqui de algumas pessoas que estão no YouTube, né? E Rui Oliveira disse aqui, ó, estou ligado nessa entrevista, viu? Doutor Zé Carlos está dando uma aula. Deveria todos se comportarem assim. Diz aqui o nosso amigo Rui Oliveira, enaltecendo aqui a sua entrevista, viu? Grande Rui, duro. Colega visto na infância, assim, né? Como uma pessoa que já projetava uma vida pública. Eu sempre admirei muito o Rui por isso, né? Ele continua admirando, por sinal, a entrevista dele passada eu assisti também. Eu gostei muito, eu gostei muito, né? Ele me mostrou assim ser um político, né? Que tem vontade e quer continuar contribuindo, né? Você vê sem nenhum cargo, né? Isso é muito bom. Tem mais aqui, ó, participação de Everson Antônio. Bom dia, acompanhando aqui do Sítio Souza, na Associação Alto do Amparo. Um abraço para o doutor José Carlos, aproveitando para aprender mais com esse profissional e essa pessoa especial. Jorge Luiz Leite diz, bom dia, Guilherme, excelente entrevista com este gênio da medicina e excelente profissional e grande ser humano, viu? Parabéns, meu amigo Jorge de Nivinha. Aqui tem Cássio Martins da Silva, grande profissional. Danilo Barreto diz, parabéns pela entrevista e levar a experiência e o humanismo do doutor José Carlos para desmistificar e mostrar à população a necessidade de cuidarmos da saúde mental, principalmente da população mais carente. Victor Mendes diz, bom dia, o programa está estourado, estou ouvindo aqui de São Paulo. Que chegue a São Paulo, que legal. Muito bom a gente aqui para prestar essa contribuição. Tá certo, Guilherme? Edilson, quer fazer alguma pergunta? Edilson? Não, eu só queria dizer aqui também que nesse programa, né, nós planejamos tocar em outros assuntos, inclusive sobre o bullying, a questão da depressão, o suicídio, né? Falar um pouco também sobre o Alzheimer, que é algo que me preocupa muito aqui na cidade, doutor José Carlos, porque eu vejo aí muitas pessoas idosas, já com aspectos de que tem alguma demência. Não sei se é necessariamente o Alzheimer. E eu vejo muitos filhos, muitos netos, os familiares dizendo assim, nada, ali é frescura, é mania de velho. Isso me preocupa, porque quando se vai descobrir que a pessoa tem Alzheimer, já se passaram muitos anos. E nós sabemos, né, como o senhor mesmo falou naquele documentário, que o Alzheimer tem que ser tratado do início, de preferência, porque é uma doença que não tem cura. Ela não tem cura. No máximo que tem são os medicamentos para retardar o processo, né? E as consequências mais pesadas para o paciente. E eu fico feliz com essa entrevista do senhor, o senhor que teve que mudar, Guilherme, lá, só para o senhor ter uma ideia, teve que fazer todo um remanejamento dos horários dele em relação aos seus pacientes, para estar aqui presente nesse programa. E a gente tem uma honra muito grande, fica muito feliz, porque eu não tenho nenhuma dúvida quantas informações o senhor passou aqui para o município, para todo o país, o mundo que estiver
nos assistindo através das redes sociais, porque as pessoas ouvem falar em psiquiatria, ouvem falar em psicanálise, em psicologia, fazem até confusão, mas muitas vezes não entendem necessariamente o que trata a psiquiatria. O senhor hoje aqui deu um show de informação para nossos ouvintes, obviamente para todos nós três aqui. Não tenho dúvida nenhuma de quem nos acompanhou, gostou demais do que ocorreu hoje aqui nesse estúdio. Só fazer um registro da sua palavra, Guilherme. José Barbosa e Silva, foi o pai dele, né? Nasceu no povoado de Canabrava do Gonçalo, hoje cidade de Uibaí, filho de Joaquim Barbosa e Silva e de Marcolina Conceição da Silva. Ainda jovem, mudou para Xique-Xique, onde se tornou comerciante e iniciou sua carreira na política, elegendo-se para vereador na cidade no quadriênio de 59 a 63. Casou-se em maio de 1938 com Dona Amélia Soares Barbosa e da união tiveram os seguintes filhos: Carlos Barbosa e Silva, José Carlos Barbosa e Silva, Antônio Carlos Barbosa e Silva, Marisete Barbosa e Silva, Marizélia Barbosa e Silva, Maria Amélia Barbosa e Silva, Josélia Barbosa e Silva, Zélia Barbosa e Silva, Gislene Barbosa e Silva, Oswaldo Barbosa e Silva, e Maristela Barbosa e Silva, e Silva e Luiz Paulo Barbosa e Silva. Quantos filhos são? São 12? 12 filhos. A família é realmente muito grande. E tem um fato histórico aí em relação ao nome deles, viu? Meu avô, João da Lapa, ele cismava com os nomes. Por exemplo, acho que o nome do doutor Zé Carlos que me contou essa história. É José Barbosa e Silva, né? Uhum. O correto era ser José Barbosa Silva Filho, né? Aí ele botou José Carlos Barbosa Silva. João da Lapa era uma pessoa assim da família, né? E ele tinha essa competência de sugerir, mas só que ele sugeria para dizer é melhor assim. Era uma pessoa boa, né? E aí eu quero realmente falar da família aqui, né? João Manchula, nosso primo, querido João Manchula. Foi meu colega também de escola, realmente aquela nossa aprendizagem, jogar bola, realmente foi um momento assim muito rico, né? Uhum. Então são pessoas, pelo tempo hoje, eu às vezes me recordo de nomes de pessoas com quem a gente conviveu realmente com muita proximidade. Há poucos dias o Luiz, né, Luiz lançou um livro aqui em Xique-Xique. Luiz Nunes é outro colega também que foi da nossa infância, né? Então tem pessoas assim que a gente gostaria de voltar ao tempo e trazer todos para aqueles lugares, para aqueles espaços da brincadeira, porque que foram muito ricos. É quando eu dizia, a gente não tinha a tecnologia de hoje, por isso a gente sabia fazer e obedecer, né? Hoje não, hoje você tem alternativas de aprender e agir conforme o seu desejo. Então as crianças passam a ser diferentes, realmente. Cabe aos pais, então, saber educar. A palavra-chave agora é educar para não acontecer a morte, etc. E aí, Edilson, você ainda coloca a relação do Alzheimer. É um tema que a gente merece uma discussão, né? Até para as pessoas não começarem, como o autismo, a dizer tudo é Alzheimer. O Alzheimer tem uma caminhada. Você viu bem no caso que nós acompanhamos, né? E aí eu quero mandar um alô assim para a Dayana, lá no Pará. Né? Está ouvindo, está assistindo lá. Para a Edson também, que nós conversamos um pouco ontem, né? Para mostrar que o caso que acontece na família é um caso realmente de uma doença que, na verdade, ela se processou e a família foi cuidadosa em chegar a um diagnóstico. Quando a família não tem esse cuidado, aí vai dizer que o paciente está só dando trabalho. Aí vem a palavra dar trabalho. Vocês nunca vão dizer que a família, que o paciente está dando trabalho, porque sabe da evolução. E a evolução é acompanhada desde cedo. Pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade de lembrar as coisas. Isso é realmente uma deficiência que a gente pode corrigir com alguns medicamentos no início. Mas vai chegar a um ponto que você vai distinguir entre esse esquecimento, essa perda de memória, e aquele esquecimento que é chamado uma doença de Alzheimer. Aí a gente podia ser uma aula diferenciada, porque realmente muita gente aqui em Xique-Xique está convencendo que tem um familiar com doença de Alzheimer. Muitas vezes não é uma doença dessa natureza. Pode ser aquilo que nós chamávamos no passado a carduquice. Carduquice. Né? Uma coisa assim. É verdade, né? Mudou o termo, todo né? Mundo dizia, mudou o termo. Né? E a carduquice é a demência chamada natural. Todo mundo vai ter. Né? A gente já esquece, por exemplo, na medida que eu vou começando a não lembrar de certos tipos de palavras-chave numa sala de aula, eu já começo a criar uma outra situação para poder nunca passar. Então, não era assim. Né? Nome de pessoas é possível você perder, é natural, né? Da idade também.
né? Mas vai acontecer que, se a gente não se cuida, a gente pode chegar ao ponto de ser compreendido como uma doença de Alzheimer. Verdade. São 11 horas e 56 minutos. Não, doutor Zé Carlos, aqui a gente podia passar uma tarde inteira falando com ele. É verdade. Mas eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor, doutor, que eu tenho há muito tempo que eu tenho me questionado sobre isso. Sim. O senhor falou da sua história, o senhor participou do seminário, né, católico, por pouco se torna padre, né? Estudou filosofia e depois a medicina e foi pela psiquiatria. Doutor Zé Carlos, eu nunca vi uma pessoa tão bem falada, tão bem referenciada igual o senhor. O senhor é uma unanimidade, chique. Todas as pessoas que a gente fala, Zé Carlos Barbosa, aí a pessoa diz, é um grande homem, tem um grande coração, é um grande ser humano. Eu nunca vi uma pessoa tão bem quista, tão bem querida igual o senhor, aqui de Xique-Xique. E eu pergunto, essa é uma dúvida que eu tenho. O senhor é bom por ser bom, já nasceu assim, ou o senhor foi ajudado por esse seu histórico, né, de seminário, de filosofia, de estudar filosofia, a medicina e a psiquiatria? Por que é? De onde é que vem? Por que o senhor ficou nessa situação tão agradável para o povo de Xique-Xique? Né? Essa referência positiva, independente de qualquer coisa. De grupos políticos, de família, ser daqui ou não, de time de futebol, o senhor é uma unanimidade. Aí eu pergunto ao senhor, isso é consequência de todo esse histórico de vida ou já nasceu com o senhor? Olha, Guilherme, realmente eu agradeço pela essa informação, realmente isso me toca muito, né? E eu tenho até que responder a você da seguinte forma. Temos traços, né? Primeiro, traços genéticos. É possível, na verdade, que você tenha essa história de vida familiar que favoreça você a ter. Você muitas vezes não é do pai, a genética é da mãe, né? É de um bisavô. Então, isso é muito possível. Segundo, é o processo de formação. Eu, por exemplo, tive uma formação muito forte para poder trabalhar o ser humano, né? Eu lembro bem que quando eu tinha 16 anos, tinha um bispo aqui em Barra e ele me convidou para poder ir com ele até Central, né, para poder começar a trabalhar um grupo de jovens. E eu perguntei a ele, Dom Tiago, Clóvis, eu não tenho condição de fazer isso, porque eu não tenho tempo e não tenho esse aprendizado. Ele disse, eu estou lhe convidando porque você tem aprendizado, que eu sei que tem pela experiência, e tem coração. De coração. E aí eu comecei a sentir que, para você fazer melhor, é preciso realmente você ter coração, nesse sentido, né, de que você precisa gostar das pessoas, que você precisa realmente se sentir capaz de poder colaborar, né? E aí eu aprendi também, na minha formação toda, foi assim. Quando as pessoas dizem, você é de partido de direita, de partido de esquerda, por onde é que eu andei? A minha formação toda, ela está dentro de um campo, né, de formação para ver as coisas e dar sentido às coisas, na medida que você pode contribuir com o outro. Então, eu aprendi isso, né? Eu poderia ter sido médico para poder, então, ter uma boa clínica, ganhar muito dinheiro, mas o meu estilo foi formado, e assim, meu processo de formação, tanto no seminário, depois também na minha formação acadêmica, foi para buscar fortalecer as pessoas que precisavam ser conscientizadas, politicamente trabalhadas, para poder abrir esse nível de consciência. E aí eu não posso realmente compactuar com todo tipo de política. A minha formação é essa, é socialista, entendo o processo de como eu devo ser, não como sujeito partidário, mas como sujeito que possa contribuir para a melhoria e edificação da nossa sociedade. E aí não tem como ser diferente, né? Eu até que agradeço a forma com que você disse, que todo mundo fala, mas é uma coisa que eu não consigo, né? E não me coloco isso como uma máscara, muito pelo contrário. Eu sinto o desejo de estar fazendo, né? É isso. Isso aí é de formação mesmo. Muito São bem, 12 horas e 1 minuto, só fazer registro, dizer que bom dia, Adriano, e a todos da bancada do programa Frente a Frente. Estou gostando da entrevista esclarecedora. Parabéns, doutor José Carlos. É a Helena da Praça do Cinquentenário. E a gente já chegou ao final do programa. Queria muito agradecer o senhor por ter vindo, né? Foi uma entrevista maravilhosa que passou rápido. 2 horas, realmente, foi muito rápido. Agradecer por o senhor deslocar de lá de Barra para cá, deu um jeito, mas chegou aqui antecipadamente, né? Surpreendeu até a Dilson, o homem já está aí, então chegou rápido. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo,
por você ter participado do programa, Edilson também por ter vindo participado, Márcio, e ao doutor suas considerações finais. Muito obrigado. Primeiro, o meu agradecimento, realmente, eu sabia da competência dessa equipe, dessa mesa, e que sairiam realmente muitas questões, e vocês colocaram realmente as questões no lugar correto, no devido momento, para poder fazer com que a comunidade possa entender essa nossa conversa, que não é muito fácil, podia ter perguntas deslocadas de uma da outra, mas vocês sabem, tem essa metodologia de como lidar, como trabalhar numa mesa de entrevista. Eu parabenizo essa equipe, até mesmo porque eu já venho acompanhando, né, quando eu estou em Salvador, eu procuro sempre o que está acontecendo, Chique, eu vou aqui no programa Frente a Frente. Muito bem. Né? Que legal. Isso aí tem obrigado. sido... Até para poder conversar com os pacientes, ver a necessidade de realmente saber como é que está Chique. Nesse programa eu vejo respostas para eu saber esse termômetro da cidade. Daí vocês estão de parabéns. E agradeço a vocês diria assim, pela competência que tem, né, de trazer coisas do momento, né, diria assim, temas atuais, né, temas exatamente que é de interesse da comunidade. Isso que a gente está fazendo aqui. Né? Então, portanto, Edilson, eu gostaria de dizer a você que nós estamos aí porque você sempre está chamando, né? Eu diria assim, Adriano, já admirava pelo seu movimento pelos apps, né? Obrigado. Desde São Paulo. E Guilherme é aquele que nós fomos sempre colegas do fazer, né? De estar conversando para poder ver algumas dificuldades de Chique, dos estudantes, né? Isso nós trabalhamos muito próximo. Né? Então, eu agradeço muito. Márcio aqui contribuindo, porque se não fosse essa sonoplastia, a gente também falaria de formas bem equivocadas, porque o microfone às vezes traduz, né? E as pessoas não entendem. Mas eu agradeço muito, fico à disposição de vocês. Eu acho que tem muitos temas da psiquiatria que podem ser discutidos. É bastante combinar horário. Claro que nós temos um momento agora que a gente vai dar diria assim, a vazão a outras temáticas de interesse. Fica aberto para uma próxima mas oportunidade. Quando precisar, nós vamos estar aqui e faremos o possível para poder corresponder ao interesse dessa bancada, viu? Muito obrigado. Então, semana que vem, a gente volta com mais um programa Frente a Frente. Muito obrigado, doutor. Fique com Deus e até semana que vem. É isso aí. Na próxima, doutor Zé Carlos Barbosa, para responder outros programas, outros assuntos.